no trapiche, com muito samba e muita cerveja, e finalmente da jantar na casa dele e da moqueca da Mariana. Saponga foi muito importante para o desenvolvimento da pesquisa em matemática na UF e na formação de um grupo jovem e ativo em sistemas dinâmicos. Faz alguns anos, Saponga foi o coordenador de um projeto Ciências Sem Fronteiras, na qual participei como professor visitante. Nessa época, estava diretor do meu instituto e não tinha muito tempo para fazer pesquisa. Era uma oportunidade de vir 2 vezes cada ano no Brasil. Foi uma experiência rica, com colaborações proveitosas com Saponga mesmo, e Javier, que vai falar depois, e também outras jovens matemáticas da USP, que vamos encontrar na palestra que vou dar. O trabalho que vou apresentar é uma continuação natural do que a gente fez nessa época. Ninguém será surpreso se eu diz que Saponga estava muito atencioso, preocupado que tudo se passe bem quando estava no Brasil. O devedor dele é a palestra que vou dar e o meu homenagem. Eu vou mudar de idioma para fazer a palestra, desculpe. Esse aqui, vou começar a palestra. Então, o problema, the problem I will see is the following. I'm interested if it's possible to characterize or the represerving homeomorphism of a closed surface that have finitely many periodic points. Or more generally, what can you say about the non-Morning homeomorphism, which has finitely many periodic points? When I mean non-Morning, I mean that every point is non-Morning, every non-empty open set meets its image. The goal of this is, it could be a first step to see if we can characterize the same thing not for a closed surface, but for an open surface of finite theory, to understand what the closure of the set of periodic points for every conservative homeomorphism of the surface. Okay, so I will begin by giving an example of classical example of maps which satisfy this. So, classical example of map with finitely many periodic points. The first example is on the tooth sphere. The good example is classical. It's an irrational rotation about 2 fixed poles. You have 2 fixed poles, the Earth and South, and you are foliated by curve, and the dynamic of each curve is an irrational rotation, the same irrational rotation, of course. And this is a map with exactly 2 fixed points and no other periodic point. On the 2 torus, you have the same kind of examples of rotation, or translation rotation, irrational rotation of the torus with no periodic point, of course. And there is also some skew product, which are isotopic to a dentist. You take this map, it's a preserved theory, and there is no periodic point because this number is irrational. On the surface of genus bigger than 2, there is also example which are the time-one map of translation flow in a minimal direction. It's a generalization of rotation, except that you must have some fixed point. This is usually a suspension of rotation of the circle. This is a suspension of exchange interval. Okay, so these are the classical examples we know about this property. It's possible to make some perturbation, very simple perturbation of this map to create other such example. I will call this simple modification of the classical example. In 2 of these examples, the rotation, and in the case where this is totally irrational, I mean alpha and beta are rationally independent, in fact, it's a time-one map of a flow with no periodic orbit for the flow. Or in this example here, you are, in these 2 examples, you have time-one map of a flow with no periodic orbit. And in that case, it's very easy to add finitely many fixed points without adding other periodic orbit. You take a flow box of your original system, and you create a plug with a fixed point like this, but you don't change the dynamics, you don't change the orbit, the invariant curve of the flow. So you don't have other periodic point, but you create a fixed point.
you need to do a cusp if you want an example that is smooth and represerving and smooth. So in fact, topologically, it's the same as adding a fixed point here, but if you want to have something smooth, you must add a plug. Okay, so this is a classical, I think it's due maybe to Katok, I think, I'm not sure, but there is a simple way to create fixed point without adding periodic point. But you need to be the time one map of a flow with no periodic orbits. There is another simple modification. It is to take your original system. For example, this is an example with translation with exactly two fixed point. You can take a finite cycling covering space. For example, in this case, you have a two-fold cover space. You lift your flow, and you have 4 fixed points. But you can compose with the covering transformation in such a way that you replace your fixed point by periodic points. In this case, if you add the involution, which ends here, you get 2 periodic orbits of period 2. Okay, this I will call this simple modification. There is other modifications which are not so simple, which is called pseudo-version. Okay. In fact, if you use what's called the approximation method by conjugation, which is originally due to Anosov-Kotok, it's possible to construct objects on the sphere S2 on the torus, which are a rational pseudo-rotation. For example, on S2, what is a rational pseudo-rotation? It is a conservative map, so a non-wandering homeomorphism, which has 2 fixed points, the north and the south, and every orbit turn in this annulus around n and s with angular speed equal to alpha, where alpha is the irrational number. This is called an irrational pseudo-rotation. A rotation is a pseudo-rotation, but there is many others. For example, you can find ergodic irrational pseudo-rotation, or even weak mixing such objects. There is a lot of literature, starting from Anosov-Kotok, arriving to Fayad-Saprikina. There is quite a lot of examples like this. So this is construction of, I will say, pseudo-rotation. And this can be done also on the torus. There is also a lot of examples like this. And there is a natural equation, which is the following equation. If you take an represerving homeomorphism with finitely many periodic points, it's such an example related to one of the classical examples. Here's such a map, a pseudo-version of one of the example I gave you, the 4 examples I gave you before. And the answer is yes, more or less yes. What means pseudo is another problem, but every example is related to such a classical example. Okay, so I will begin by recording known results, and after, so what was known about this? What is known is when the genus is smaller than 1. I mean, when the manifold, the surface, is either a sphere or a torus. In case it is a sphere, there is this result, which says the following, basically due to Franks and myself, if you look at the non-rounding map. You take a homeomorphism of the sphere, which is orientation preserving. The plus here means orientation preserving. And you suppose it's non-wandering, meaning that every point is non-wandering, or equivalently, the set of recurrent points is dense. In that case, if there is finitely many periodic points, it must be an irrational pseudo-rotation. So there is 2 fixed points and no other periodic point, and everybody turns with a speed which is irrational. So irrational pseudo-rotation are the only example of conservative homeomorphism of the sphere with finitely many fixed points, a periodic point. We have a similar result on the torus. I think it's due to Salvador Adalzanata and Fagotta. In fact, at least in the case where it's represerving, but the arguments are still valid in the non-wandering case. You take a homeomorphism of the torus, which is orientation preserving. Suppose it's non-wandering and has finitely many periodic point. Then first, he has no periodic point at all. There is no periodic point. And one of these 2 situations occurs. Either
F is isotopic to identity, and its rotation set does not be rational numbers. The rotation set is a compact convex set of R2 that is the union of what's called the rotation vector of all invariant measures. So in that case, this is a kind of generalization of rotation on the torus. Or there is the K, which is non-zero, such that F up to conjugacy, F is isotopic to a dentist map, okay, but has a vertical rotation set which is reduced to an irrational number. For such a map, which is isotopic to such a map, you can define what the vertical rotation set is, and in fact, this vertical rotation set must be reduced to an irrational number. So this is really related to which one? To this one, okay? So in fact, you see that all the objects for the genus less than 1 or equal to 1 are related to the classical example. In fact, what can you say very easily is the following. If you take a homeomorphism of the two torus, it cannot be isotopic to hyperbolic linear automorphism. Otherwise, it will have a lot of infinitely many periodic points. So it can be isotopic to identity, a periodic map, or a dentist. Or in fact, mainly says the theorem that it cannot be isotopic to a periodic map. So what I want to expose to you is what happens when G is larger than 2, at most 2. So the result is the following. You take a homeomorphism of rotation preserving on the sphere of genus G, which is larger than 2. You suppose that it's non-rounding and there is no periodic orbit, infinitely many periodic orbit. Then first there exists periodic points. All periodic points have the same period. Moreover, FQ is isotopic to the identity relative to its fixed point set. Okay, so that means it's very up to take. That means it looks a little bit of what I done here. In fact, we have a pseudo version of such an example, such an object. Okay, so let's think a little bit what you say. When you take a homeomorphism of the sphere, you can look at its Nielsen-Thurston decomposition. I mean, up to taking an isotopy and taking a Porer, you can decompose the surface in invariant subsurface. Some subsurfaces are hyperbolic, they are not annular, and the map is either the identity or a pseudo-Anosov map. On the annular subsurface, the map is a twist map, potentially trivial. It's well known that there is no pseudo-Anosov component, because a pseudo-Anosov component will imply positiveness of the entropy and infinitely many periodic points, even if the map is not totally preserving. So you know, if you have infinitely many periodic points, that there is no pseudo-Anosov component in the Nielsen-Thurston decomposition. What the result says is if you're non-rounding, there is no interest. And so there is a Porer which is isotopic to identity. Okay, so there is two parts of this theorem. The first part says you that when you're non-rounding, if I will recall exactly what is the dentist map, when you homotopic to a dentist map, then you have infinitely many periodic points. And the second result says you that if you're non-rounding, if you isotopic to identity, and if you have finitely many periodic points, which are in fact fixed points, in fact, the set of periodic points is equal to the set of fixed points. It is what's called unlinked. In fact, F is isotopic to identity relative to it.
It's exactly like the set of fixed point of a flow. When you have a flow and you have the set of fixed point of the flow is unlinked. So it says that you are very similar to what's called translation flow. Okay. So I just want to be sure what is a dent-twist map. So first, what is the classical twist map? Is a twist map which is defined in the annulus, R T1 plus 0, 1, the annulus. And you look, it is lifted by this map, that it is the identity here, but if you take a vertical, the image, make one turn going from here to here. This is a twist map. So what I call in this one a dent-twist map, it's a map H, which satisfies the following. There is a family of non-trivial annuli, you see, of non-trivial family, at least one annuli. They are disjoint. They are not homotopic. They are essential. Essential means they are not homotopic to 0. And H has the following property. On each annular, it is conjugate to a pair of this map, but not a trivial pair. And H is the identity on the other part. Okay, identity, twist, twist, twist. This is what I will call a dent-twist map. So what we will prove is if F is isotopic to a dent-twist map, and non-wandering that there is infinitely many periodic orbits. So it's a kind of Poincaré-Birkhoff theorem from surfaces of genus, of I genus. Okay? So something is already known in the generic situation. In fact, I will recall what's true in the case you're talking about generic diffeomorphism. So I just suppose here that I've put a smoothery form on my surfaces, and you look at the set of diffeomorphism of class C R, which preserve omega. And this is a space which is furnished with a CR topology. And so what we did with Martin Sambarino is the following. There exists an explicit residual set, a G delta dense set of diffeomorphism for the CR topology. Explicit, I don't want to say what it is, but it is the equivalent of Kupka-Smale for dissipative system. You have the same property for saddle points, but you have to add other properties for elliptic point, which may exist and persist in a representing diffeomorphism. So you have an explicit residual set, such that if F belongs to this explicit set and is isotopic to a dent-twist map, there exists hyperbolic fixed point, and these fixed points have homoclinic intersection. And so there is, of course, infinitely many periodic points. So, in fact, this is true in the generic case. Okay, I want to give a little bit the outline of the proof. But by Lefschetz's formula, we can prove that there exists at least 2G minus 2, or at least 2 hyperbolic fixed points. Okay, and we can prove also that the stable and the unstable branch of these saddle points are dense in the manifold if there is no homoclinic intersection. And this result is using Primand theory, it's original results of John Mather, an extension we did with Andrés Koropecki and Mifan Nassiri. Using this, we can prove this. It's a little bit strange because you cannot imagine that you can put 2G minus 2 points with a stable and unstable match, which are dense in the manifold, and that does not intersect. But it is possible if you have 2G minus 2. You have enough room, okay? If you have more, it's not possible. You will have homoclinic intersection. But it's already difficult to understand how it works with these objects. But the other thing is, this is not compatible with the twist condition. If you add a twist condition, meaning that you are isotopic to a dent-twist map, it is not possible. They must intersect. Okay? So this was what happened in the generic case. So
I want to say what is the outline of the proof in the general theorem, where you're not generic at all. So we want to prove, though, remember that you have a map which has no non-wing point, which is isotopic to a dentist map, and you want to prove that there is infinitely many periodic points. So we will begin by using results proven in the generic case, okay? And after we have to replace all the arguments we use stable and stable point, because there is no stable and stable point, there is no hyperbolic periodic point. You cannot use these objects, it doesn't exist, you don't know what to do. And so we have to replace this method by a version of some results I did with Fabio, which was stated in the situation of the map is isotopic to identity, which is, I will call this a fixed point theorem, or fixed point lemma, maybe I should say, and a forcing lemma on three lines. So in fact, what with Fabio, we explained how it was possible to create a topological horseshoe, and so infinitely many periodic orbits, if you have, by using what's called Brouwer lines intersection, and we construct a kind of by hand, by horseshoe, when the dynamics is complicated, there is a lot of curves, of lines which intersect, and when you create horseshoe like this. And it will appear exactly the same here, but you have just to generate a little bit the results, and we did it with Fabio. Okay, so this is the outline of the theorem. Replace stable and stable branch by forcing lemma on three lines. Okay, so I want to continue. Yes, this is the first part. The second part, which has a priori nothing to do with, we want to prove that if you're non-rounding, if F is isotopy, if the set is periodic point is finite, you isotopic to identity relative to a fixed point set. It's strange because the proof is very similar to this proof, which seems to have nothing to do, but in fact, it's the same kind of proof. It's a little bit more easy to prove this, but it's the same kind of proof. So maybe I will try to explain you a little bit how does it work. I have not. So I will just take the simplest case as possible. In fact, the simplest case already contains everything. So what is the simplest case? I will suppose that G is equal to 2. I will suppose there exists a unique twisted annulus. And I suppose that the twist is simple. Simple means the K is equal to 1. Okay, it's the simplest case. So I will try to explain you what happened, but it gets you all the difficulties are already there. So H is a dentist. So H is a map, which is identity here. So there is two cases first. The annulus can be separating or homologous to 0 or non-separating. Okay, these are the two possibilities for an annulus. Okay, so your map H is the identity here, a twist, identity, a twist. Okay, so what I will do with the following, I go to the universe coordinate space, I call it S tilde, I take a lift A tilde of A. I can suppose that S tilde is a Poincaré disk. I don't do a lot of geometry, but I can suppose it's geometry. In that case, you know that they converge to the same point. A tilde has a limit point in the boundary like this. I call T0 is the generator of the stabilizer of A, and this is invariant by T0. And I take H tilde to be the simplest lift of H that fixes A tilde. So H is defined here. It's identity. So you look the match H tilde, which is, you see, which is the identity here, and the map T0 here. Okay, because it's a twist. Okay, so there is a map, a lift of H, such it is identity, and here is a T0. Okay, the green lines are all these objects are the lift of the annulus. But I fix one, and I take the lift, which is identity here and here.
Okay, and I take F tilde, the associated of F. Of course, F is isotopic to H. So if I take an isotopy from H to F, I can lift it from an isotopy from H tilde to a certain lift F tilde. And this is the natural, the associated lift of F. There is a very important result, is the following. It is well known that when you go to the universal covering space, any lift of a map defined as a closed surface extend on the boundary. And if F tilde and H tilde have the same extension because they are isotopic. Okay, so on the circle, the boundary circle, F tilde and H tilde are the same. Okay, now you look at H tilde. You can see that H tilde is the identity here. It's not the identity here, but it's the identity. That means there is on this side, on the boundary, there is some fixed point of H tilde. And on this other boundary, there is fixed point, not fixed point of H tilde, but point where H tilde coincides with T0. Okay? On the boundary here, because this is hyperbolic, this component has to touch the boundary here. So there is some fixed point of H tilde here and some fixed point and H tilde composed with the inverse of T0 here. Okay? And so I can look at the annular lift. F tilde commutes with T0 and lift a map of an annular lift. The annular lift is nothing but the quotient of S tilde by T0. It's an annular lift. And this map, it projects, it extends to the boundary of this annulus. Okay? And what happens is the following. You have fixed points on the boundary because you have fixed point here. So you have fixed point here and you have fixed point here from H tilde, but also for F tilde. But the fixed points have not the same rotation number because these points are lifted to fixed points and these are lifted to fixed point of H tilde composed with T0 minus 1. So you have what is called a boundary twist condition. You have a map of a closed annulus with a boundary twist condition. And when you have a map of the annulus with a boundary twist condition, you can use Poincaré-Birkhoff theorem. On at least Birkhoff version of Poincaré theorem, either you have F at, and so it will be also the case of F, have infinitely many periodic points, or there exists an essential loop, non-homotopic to 0, which is disjoint from its image. This is the intersection. Either it doesn't satisfy the intersection property, or it's infinitely many periodic points. Okay? So what happens is that the second situation never occurs if A is separating. In this case, this cannot occur. It's very easy to understand in certain situations. Suppose, for example, that gamma and F gamma are contained in an annulus that projects injectively on the vacuum. So that you will have this situation in an annulus. And so that means the image of this is this, and this is not possible because you have non-wandering point and you have an attractor. You have a, okay, all these points here will become wandering. You have a wandering open set. This is a situation that is impossible. It's also true if it's a C1 diffeomorphism which preserves an array form. One reason is you can define the array, in that case, the algebraic array between this curve and this one. And you can prove that it is 0. But it's not 0 here. So in this situation also, it's easy to prove. But in fact, it happens that it is always true. Okay? If you have a kind of Poincaré-Birkhoff theorem, every time you have a homeomorphism of a surface like this, which is homotopic to somebody which is identity, identity, and a twist here, you must have infinitely many periodic points. This is the simplest case. So, of course, the case, more interesting case, is the case where it is not separating. It is this case. Okay.
So taking a finite lift is necessary. One can suppose that gamma tilde, which is on the annular lift, this one, project onto a simple loop of gamma such that it is if gamma is different from gamma. Yeah, the reason is the following. I make all the lifts. This is a universal lift. This is the annular lift. Here's so on the other side, you have a finite lift, finite cyclic lift, the infinite cyclic lift, the annular lift. And so, in fact, because it could happen that this meets zero, but if you take a large finite covering max, you can suppose. Of course, we change the genus, but it's not a very big problem. So we can suppose we have this situation. So we want to prove that in this situation, we have infinitely many periodic points. Okay, so I will give you the idea of the proof. I consider, I look at this, you see what I've done here. I have considered my curve, gamma hat, and consider all the lift here of gamma hat, and one is gamma 0 tilde is the lift of gamma tilde, which is invariant by T0. Okay, there is one which is invariant by T0, it is this one. So we have this situation, and we define sigma 1 tilde to be the surface, which is bounded by gamma 0 tilde, and it's exactly this. Okay, and sigma 2 is this one. So what happened is the following. There exists a sequence, M, which is defined from M large enough, in the set of groups of the automorphism of the covering space, such that Tm sends this surface on this one, okay, it sends this one, and such that F tilde M composed with T minus M as a fixed point. There is a point here, such when you take its image, or here, you don't know where, by Fm, you fall on Tm. Or of course, such a fixed point project onto a periodic point or your original map. In such a way, you construct infinitely many periodic points. Okay, so this is the reason we construct infinitely many points. The way we do this is the following. I am in an annulus, I will suppose it's north-south. It's a special case, otherwise we can do something more, but let's go in a simple situation. You know that gamma is sent on F gamma. We suppose that everybody, the dynamic here is east-west, west-east. Everybody in the annulus for F tilde come from this side to this side. In that case, you can prove the following. These are the lifts. In green, it's always the lifts of your map, or your circle, always the thing. In fact, what happened, and here is the case where we use the forcing lemma, what we did with Fabio. In fact, you can find one of the lifts like here. You see, it says there exists a lift here, such that when you take an iterate, rather big, the image of lambda 1 meets different lift of another curve. So there is lambda 2 here, such that when you took an image by Fn of this curve, it contains a lot of translated, which is say by this. Okay, and just say there is an orbit, a curve here. And the reason is people are going in this direction. So here they go like this. And so there is sometimes there is a point here which arrive here. And this means that somebody here arrived here. And because there is a twist condition, we can prove that such a curve beats different curve. And when we have done that, we can prove this. I don't read this because it's almost finished. I just want to make a drawing. You have this situation. You can find two numbers translated of T2, a number M. So what you have here? You have a curve, lambda 1, to translate T0 lambda 1, a segment sigma, such the image for a certain iterate
is a curve like this, because you know that this curve, from Fm of this curve, will intersect these two. So you have this segment is a segment like this. The image by Fm of this segment is a segment like this. You have this situation. And now you consider the map Tm, which send you this curve on this curve and this curve on a curve between these two. It's possible. You have a Tm, which send you exactly, it's uniquely defined, such that you have this is sent to this, and this is sent to this. And now when you consider the map G tilde equal to F tilde M composed with T minus 1, there is a fixed point. The reason is the following. The image by G tilde is sent first here and then here. And the image of this one is sent first here and then here. That means the image of these 2 points by G are exactly this one. And so, in fact, and we finish by this, there exists, you see, we can construct a square like this, such that the image by G of this square is exactly this square. Okay, it's exact, the image of this square is exactly this square. And the index theorem I was talking of you give you that there exists a fixed point in this diagrams. Okay, thank you. I will finish by this. Obrigado, Saponga. Muito obrigado, Patrícia. Vamos abrir o microfone para a Ju. Bom, eu gostaria de saber, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. E, bom, podemos abrir para perguntas ou comentários, se alguém quiser usar o microfone, o chat. Não estou vendo o chat, deixa eu ver. Vamos lá. So can I ask a question? Sim, yes, go ahead. Em português ou em inglês? Ou como em inglês, talvez. Não sei, talvez em inglês. So the question is, so how big within the set of all area preserving surface homomorphism of a given surface is this set which has only finitely many periodic points? Say. Oh, I will say that no. That we thing is that generically how big? What do you mean? No, it's very. Oh yeah, generically or yeah. No, but generically we imagine that there is case where we know that generically, for example, in C1 topology, you know that generically is a periodic polar dense, and the CR topology is a Hamiltonian case for Hamiltonian diffeomorphisms. The set of periodic points also is dense. So there is, imagine that it is very rare than there is finitely many periodic points. It's very easy to construct periodic orbits. To construct infinitely many more difficult. Infinitely many. But usually, no. The reason to understand, maybe it's a good question. There is something, in fact, that there is this result of Matsuoka and Irié, who say that in the CR topology, among the represerving map of the sphere, the periodic polar dense. I raise the proof is very. I don't understand the proof. Is proof which use very subtle tools of embedded contact homology. I always think about trying to find a dynamical proof of this, but there is something that we can say. You look at the closure of the set of periodic points of this set. So it's a surface of genus 0. You can prove the following. It is not a finite type surface. There is infinitely many ends. You can prove that it cannot be, the ends cannot be all fixed. And
No, it cannot be. No, yes, it cannot be all fixed. And what, for example, what is done in this art in this exposition is that you can prove that there is no twist also. In fact, what I think, I am almost convinced, I never succeed to prove, that it must be an annulus. It must be an annulus, and the max must be an irrational pseudo-rotation on this annulus. If this is true, it's very easy to destroy an annulus like this. You just, on the annulus, you just make a small perturbation and you create infinitely many periodic points. So they are very, they are not very solid, this invariant annulus. So one of the reasons I was doing that is, in fact, it permits to have some application to study such objects, not enough. In fact, what I find, I must say that the thing I was interested in this is, the theory we construct with Fabio was related to map which has isotopic to identity. And here we have a situation where you can use it where it's isotopic to identity map. And my idea is it possible to use this kind of method to use a case where it is pseudo-Anosov? So it's a little bit strange because we already know that in pseudo-Anosov maps, you have infinitely many periodic points. But what interests me in the case where you have a surface of infinite type, because when you have surfaces of infinite type, there is no such a theory about Nielsen-Thurston classification. I will be very interested if there is a weak version of Thurston-Nielsen classification. And maybe it's possible that we can always use this kind of lines and construct a periodic point by this kind of, because the structure is a bit complicated, so maybe we are able to do this kind of things. What was my idea to look about this kind of problems? Okay, thanks. So you do know about this Handel-Miller version of Nielsen-Thurston for infinite genus surfaces, do you? Yeah, but there is a... Or it may not be exactly what you want, but I just... What I would like to know is, what can you say? For example, you should forget about the represerving coefficient. When you have a map which has a pseudo-Anosov component, in the case of the surface infinite type, you know you have infinitely many periodic points. Is there a criterion like this which implies that you know that you have infinitely many periodic points, a kind of pseudo-Anosov map? You know that, or? So I didn't get the question. Yeah, I want to know, yeah. Possible to say, in the case of homeomorphism of surface of a closed surface, you know that if you have a pseudo-Anosov component in your decomposition, you have entropy and infinitely many periodic points. Okay, but do you have such a criterion when you have a surface of infinite genus or infinite type? I have never seen. Maybe there is a map, you can have a mapping class group and look at the mapping class group, but I didn't see any criterion that says if you have this kind of object, if you have finitely many periodic points, you must have these kind of properties. Yeah, I don't know. Yeah. Okay. Yeah, this is exactly what I would like to know. Okay. I'm not interested in all the thing of the invariant measure, stable population, but just this thing, simple thing. And this would be something which will interest me if it's possible to you, but I don't know. There is classification, but it's quite abstract, and there is no so dynamical, easy dynamical application. Okay, get it. Thanks. Okay. Thank you, Andre. Thank you, Patrice. So I think we will stop here. We thank Patrice Legarbes again for the nice talk. Thank you very much. Thank you. And well, we're retaking 2 minutes. We'll leave 2 minutes for Javier to start and have a moment to take a coffee if somebody wants to.
Paul, can you hear? Hola, hello. But now you can't speak. Okay, now I'm here. Glad Oh, to see you, Steve. Good to see you. Really You don't great. change. Wonderful. So is everything happy in the university there? I don't see much. Pookie is surviving pretty well, despite all the problems. We adapted to virtual classes within the first week of the pandemic. Oh, did you? So Yeah. it was really good, but it's difficult. So do you actually, so you could teach in any, do the people actually have to be in Rio for teaching, or could you be in Europe? Well, we have had a drop off in the number of students from Rio, but there are many students from other parts of Brazil now. Oh, And Oh, so- outside, in fact, from Portugal and Africa. so you think you'll stay with the virtual format for a while? I don't think we'll ever get back to totally presential classes. I think it's a mixture in the future. Interesting, yeah. Well, As long as they pay tuition, right? well, yeah. But we just got a multi-million-dollar job, research for Petrobras. So Oh, this helps. About half of our income comes from research rather than from tuition. oh, interesting. So industrial, what do they call it? Collaborations? What? The industrial collaboration. Yeah, right, right. Several years ago, one of the platforms for extracting petroleum from the ocean went on an angle, and they were afraid they were going to lose it. And one of our professors did a computer simulation and told them what to do to save it, and it worked. Oh my So- goodness. And it saved the university as well. Well, it's time, I think, to get back to the lectures, isn't it? I don't know. But it's great to see you, Steve. And Yeah, good to see you, Paul. So, Begoña, can you take the- Okay, yes, thank you. So let's present next speaker, Javier Ribon. He will talk about fixed points of nilpotent actions. And Yeah. I will see that Javier is late Saponga's late office mate. Javier served the office of Yeah. Saponga for the last time. So, Javier, this is your time. Thank you. Thank you, Okay. Patrick, and thank you, Javier. Yeah, I was very sad when I knew that Saponga died, and I want to say a few things because I don't know, maybe because I think it should be said. Saponga was deeply committed to the improvement of public education in Brazil. Here, for the people who are not Brazilian, there are some structural deficiencies in the system, some problems that sometimes last for decades. And it gets to a point in which many people don't see them anymore. And he saw them, and he cared very much about improving our Institute of Mathematics and the general situation of education in Brazil. Indeed, when I talked to him in the office we shared, many times he ended up shouting, screaming, because of how much it hurt some of the things that he saw in how
public education in Brazil has evolved in the last, I don't know, 20 years. So, but he didn't stop there. He didn't stop just complaining. He tried to make things better, and he was very involved in many projects. I can talk about the period in which we shared the same institution. He was involved in the transition of our post-graduation program to a program that had PhD students. Before 2008, there was just a master's degree program. He was involved in the professional master's degree program, and also he changed the outlook of the institute because he was very committed to invite people. There are many people working in our university in mathematics that are there because Saponga and some other people invite them several times to participate in the contest for permanent positions. So I think that he made a difference. He cared very much about the institute, and he was deeply committed. An anecdote that I remember about how much he insisted on things is that once he had a problem that he wanted to discuss with some director of CAPES, one financing agency in Brazil. And he kept calling the guy on the phone every day. And the secretary of this guy told him every single time he's not there. And he kept insisting, and I think that the story does not end up well. I think that he solved the problem some other way. The guy never answered back to him. And but what I think that the story illustrates is that he insisted in trying to make things better and trying to change things, even when it was almost hopeless. And I think that we have to be grateful for that. Pessoalmente, vou falar pouquinho em português. No momento em que eu fui contratado na Universidade Federal Fluminense, não era talvez o melhor momento da minha carreira, e ele sempre me ajudou muito. Sempre me senti acolhido por ele. Me convidou, junto com Mariana, a jantar no seu apartamento várias vezes. Sempre foram momentos muito bons. Também teve, como Saponga, sei lá, várias vezes que a gente foi ao Trapiche, a outros clubes musicais no Rio. Não tenho... eu sempre me senti muito bem com ele. Foi, para mim, muito bom amigo. Tá? Então, tudo bem. Tá. Vou parar por aqui. So, let us start the talk. I'm going to talk about some work that I have done lately, okay? And okay, and that is related to the work of Saponga. So I think that it's going to be clear during the talk. This is the title of the talk, Fixed Points of Newtonian Actions on Surfaces of Negative Euler Characteristic. Okay. And what we are going to consider is Nilpotent groups of C1 diffeomorphisms of compact surfaces, or R2. R2 appears in this story because it's the universal covering of surfaces of negative Euler characteristic. And we want to find global fixed points, or in other words, common fixed points for all the diffeomorphisms in the group. If that's not possible, we are going to settle for finite orbits. Okay, it's the next best thing, and we want orbits with the minimum cardinality.
So we are going to consider some cyclic theorems because we can see this program of finding global fixed points for nilpotent groups as a generalization of very well-known theorems for homeomorphisms, for a single homeomorphism, or if you prefer, for the cyclic group generated by one homeomorphism. The first one is that if we have an orientation preserving homeomorphism of the sphere, then it has a fixed point. And the reason is that the Lepchet number of this homeomorphism is the Euler characteristic of the sphere, which is 2. In particular, it is different than 0. And so by Lepchet fixed point theorem, there is a fixed point, right? If you consider a homeomorphism, an orientation preserving homeomorphism of a compact surface of negative Euler characteristic, then it always has a finite orbit. And a reason is that there exists some iterate such that the Lepchet fixed point, the Lepchet number, sorry, is less or equal than the Euler characteristic. That's not difficult to prove. And in particular, is negative, and so different than 0. And indeed, the n can be bounded by a bulk, by a function of the genus. If you have that the Lepchet number, I think it's all the first 2g plus 1 iterates is 0, a condition that you need so that these iterates have no fixed points, then you have that this is for some n, and this is for every n. So since clearly this is not possible because there is an iterate that has a negative Lepchet number, one of these two first 2g plus 1 Lepchet numbers is different than 0, 2, and so there is a finite orbit with at least 2g plus 1 elements. This is just this results as linear algebra. Okay. Moreover, if our homeomorphism is isotopic to the identity map, that's what this 0 over here means, then it has a contractible fixed point. What does that mean? As I said, we can consider the set of homeomorphisms that are isotopic to the identity map. We consider the universal covering map, okay? And for every homeomorphism that is isotopic to identity, there exists a unique lift such that it commutes with all the X transformations. There is just one lift doing that, and it's the so-called identity lift of F. And we find the set of contractible fixed points just as the projection of the fixed point set of the identity lift. So this is not the whole fixed point set. It's a subset of the fixed point set. But what happens is that if the homeomorphism is isotopic to the identity in a surface of negative characteristic, this set over here is never empty. As an example of contractible fixed points, if you have a vector field on a surface of negative Euler characteristic, singular set is a subset of the set of contractible fixed points of its time t map for any t. And indeed, this is, I wrote this because one way of proving that there exists always a contractible fixed point is by constructing, if you suppose that there is no such point, such a fixed point, and then you construct a vector field that has no singular points. That's possible. It's a very beautiful proof, and since and that contradicts Poincaré-Hopf theorem because the sum of the indexes of singularities has to be the Euler characteristic. Okay. More cyclic theorems that are going to be considered, we're going to consider some generalizations along the talk, is this theorem, which is a corollary indeed of Brouwer translation theorem. If we have an orientation preserving homeomorphism of the plane, whose
which is fixed point free, then the orbit of every point goes to infinity. The limit of f and c is infinity for every point in the plane. In particular, we have some corollaries. If we have a non-empty compact invariant set, then the fixed point set is always non-empty, because if you have a non-empty compact invariant set, then there are bounded orbits, and obviously this condition is not satisfied. But you can go further. If you have an invariant probability measure, an F-invariant probability measure, then you have recurrent orbits by Poincaré's recurrence theorem. And obviously, this condition forbids the existence of periodic orbits. So the fixed point set is again non-empty. Okay. We can, there is a story of these theorems that are valid for homeomorphisms being generalized to larger contexts. And the first one is Lie algebras, or if you prefer, particular families of vector fields. Okay, so we are going to consider there is these two theorems by Elon Lima. Indeed, it's a theorem, but it's published in two papers, because there is one paper for the case of the sphere and another one for the case of negative Euler characteristic, but both papers were published in the same year. So if you have an abelian Lie algebra, or if you prefer, a collection of vector fields whose Lie bracket is equal to 0, that's what it means, abelian, on a surface of non-vanishing Euler characteristic, then you have a global singular point. All vector fields in our Lie algebra have a common singular point. So it's an interesting result. And there is a generalization of this result for the case of nilpotent Lie algebras by Planck. Yeah, it's the same result as replacing abelian with nilpotent. All vector fields in a nilpotent Lie algebra have a common singular point. Okay, I'm going to define quickly what it is to be nilpotent. Okay. The issue is you consider a Lie algebra, and then you consider the quotient of this Lie algebra by its center. The center is just the set of elements in the Lie algebra that commute with every vector, every element in the Lie algebra, with every y. This is indeed an ideal of the Lie algebra, so we can consider the quotient. It's an ideal by Jacobi's formula, Jacobi's identity. And we obtain in this way another Lie algebra, and we can repeat the process with this new Lie algebra. We can divide the new Lie algebra by its center, and so on and so forth. And if we, at some point, we get the trivial Lie algebra, we say that this Lie algebra is nilpotent. Okay. For instance, if the Lie algebra is abelian, this G1 over here is the trivial Lie algebra. So every abelian Lie algebra is in particular nilpotent, but obviously there are nilpotent Lie algebras that are not abelian. Okay, I wanted to say something about localization of fixed points, because in all these problems of finding global fixed points for the elements of Lie algebra or a group, there is always a component which is localizing fixed points. In order to find it, you have sometimes to guess where they're going to be. In the case of vector fields, this is not difficult to understand. If you have a singular fixed point of x, okay, you can consider the omega limit by the vector field y of the point C. Okay, we're assuming that these two vector fields commute. This omega limit is contained indeed in the singular set of x, because the commutation of the vector fields implies that the whole orbit
of C by the vector field Y is contained in the singular set of X, and then in particular, the omega limit satisfies the same property. Of course, if this omega limit contains a point in the singular set of Y, it's over. We have a common singular point. So you can assume that this set, the intersection of the omega limit with the singular set of Y, I think, yeah, it's the empty set. And since we are in the sphere, okay, we can use Poincare-Hopf theorem. This omega limit is going to be a closed trajectory, okay? It's a closed trajectory. So we can actually make a picture of this closed trajectory. This is just the omega limit of C by the vector field Y. And this is a set that that consists of singular points of X that does not contain any singular point of Y. In the interior, you can consider a singular point of Y. Now, and you can do the same process switching the roles of X and Y. And so if we do not find a common singular point, you're going to have here a trajectory of the vector field, I think X, which consists of singular points of Y. And you can keep going. Sorry. And the issue is that when we consider a sequence of points like this, one in every one of these closed trajectories that converges to something, this something has to be a common singular point to these two vector fields. So knowing where we can find fixed points is extremely useful. Okay. Okay, from vector fields and Lie algebras, the story transitions to diffeomorphisms that are C1 close to the identity map. And there are this theorem by Bonatti, which again is in two papers, because again, one of them is for the sphere, and the other one treats the case of negative Euler characteristic, and says that if you have n commuting diffeomorphisms of a surface of non-vanishing Euler characteristic that are C1 close to the identity, then they have a global fixed point. There are some of the ideas that work in the case of Lie algebras that can be intelligently generalized to the case of C1 diffeomorphisms close to the identity map. Okay, and here Saponga made a contribution with Sully, Druk, and Fan, and they proved this result for the case of the sphere. Yeah, they proved that when these n diffeomorphisms are C1 close to the identity and they generate an nilpotent group, then G has a global fixed point. I'm not going to explain how much close to the identity they have to be. I think that I'm going to give an idea of the results. So Saponga, together with Druk and Funk, generalize this result to nilpotent groups for the case of the sphere. Localization is possible in the case C1 close to the identity. And I think that that's illustrated very well by the following theorem by Saponga too. If you have some n diffeomorphisms that commute that are C1 close to the identity, and you consider an orbit by the group generated by them, then G has a global fixed point in the convex hull of the closure of the orbit. So it's not just that you have a global fixed point, it's that it's related to the orbit that is bounded. If you have, I don't know, something like this, the orbit, and you keep going, of course, the orbit is going to be in the convex hull of the closure. It's going to be in something like that. Mm-hmm. So again,
localization is a phenomenon that we can see in these situations, but that is very important. It's in general, but it's always part of the proof of the existence of global fixed points. Okay, this theorem is interesting too because it was the germ of the thesis of Jaime Velasco, right? Saponga was the advisor of the thesis. My name is there because I was the co-advisor, but most of the work was done by Jaime and Saponga. And it's essentially the previous result for the case, for the nilpotent case. There are other results in the thesis, but this is the one that is more related to the talk. And I want to see a few words about this. Indeed, when I was hired in this university, there was no PhD program, okay? And Saponga was one of the people who helped create this program. Jaime was one of the students of the first batch of the PhD program. And he was advised by Saponga, whereas Saponga was the coordinator of the program. So this result and this thesis is a personal accomplishment by Jaime and by us, but I think it's also a reflection of a global accomplishment. It's an example of the transition of our program to a PhD program, a transition that was led by Saponga among others. Okay. Then so far we talked about vector fields, Lie algebras, and we talked about C1 diffeomorphisms close to the identity map. There is, we can go to the next step, which is considering C1 diffeomorphisms with no condition of proximity to the identity. So if you have an abelian subgroup of C1 diffeomorphisms of a compact surface of non-negative Euler characteristic, then it always has finite orbit. Indeed, this is again two papers. Again, one paper for the sphere, one paper for the negative Euler characteristic case. Again, they were published in the same year. And another theorem that is interesting is that if the Euler characteristic is negative and the group consists of isotopic to the identity elements, then G has a global contractible fixed point. It has a point that is a contractible fixed point for every element of the group. Okay. Okay, I generalize this theorem. Again, this is two papers, the first one for the sphere, the second one, the negative Euler characteristic case. And the result is essentially the same by replacing abelian with nilpotent. I added here a result that you can prove, that is that I approve, is that you can find a finite orbit whose cardinal is bounded by above by a function of the Euler characteristic. So the minimum cardinality of the finite orbit is controlled by the geometry of the surface we're working with, as it happens in the cyclic case. Okay. Okay, I wanted to say a word about the case of zero Euler characteristic. Of course, in that case, you cannot find in general either fixed points or periodic orbits. For instance, the translation, an irrational translation has none of these things, neither periodic points, of course, nor fixed points. But then you can try to introduce new conditions to see if we can say something. If, for instance, you introduce this condition that you can understand as a kind of rigidity condition, that there exists one element of the group whose left-hand number is non-vanishing, then you always have a finite orbit. Okay. And there are other results that you can prove. For instance, if you have an irrotational nilpotent subgroup of C1 diffeomorphisms that are isotopic to the identity map,
then it has a global fixed point. Irrotational means that the rotation set of every element of the group is a singleton, which consists only of the zero vector. So in that case, we have global fixed points. This is a generalization of a theorem by Franks for the cyclic case. Okay, so the main result that we are going to consider here is the existence of global fixed points or finite orbits for the case of negative Euler characteristic. Okay, very good. So again, we are going to have an nilpotent subgroup of C1 diffeomorphisms of a surface of negative Euler characteristic. And what we want is to find a finite orbit whose cardinal is bounded by a function of the Euler characteristic. But we are going to pay special attention to this result, which indeed is proved previously to the main one. And it's that if the group consists of isotopic to the identity diffeomorphisms, then it has a global contractible fixed point. I'm not going to give, let's say, a complete proof because I don't think there is time for that. I'm going to try to pass some ideas of why using isotopies is a good idea and why this technique is interesting. Javier, you never defined a nilpotent group. You defined nilpotent. Yeah, but it's the same as you have G and you define the center of G, which is the set of elements of G that commute with every single one. It's for every G. And then you define G1 as being G divided by the center. That's it. You define G2 as being G1 divided by its center, and so on. And G is nilpotent. Yes, I forgot to say that the definition was the same. If GK is the trivial group for some K. It's always put in the context of Lie algebras or groups. It's the same idea. You divide by the center, you obtain another group. You divide by the center, you obtain another group. And if at some point you get to the trivial group, then that's nilpotent. That's one of the possible definitions. This is more or less the definition using the ascending central series. There is another one using the descending central series, but okay, let's see that by using some other sequence of groups, but it's okay. This one, Thank you. Is good enough. So yeah, these are groups that are not abelian, but they have a lot of abelianity inside them. Because for instance, there is one theorem, just to see why these groups are very abelian. If you have G, which is nilpotent, and you have H, which is a normal subgroup of G, then H always intersects the center in a way that is non-trivial, of course. So every normal subgroup of an nilpotent group contains a non-trivial element of the center. So that's one of the reasons, because these groups, even if they're not abelian, they are somehow close to abelian groups. Okay, I wanted to say, as I announced, a few words about the proof, but not talking about the proof explicitly. Why it works? We in the case of vector fields, we have the trajectories of the points. Okay, trajectories of the vector field. In the case of C1 close diffeomorphisms to the identity, you have some kind of something that we can call pseudo flaws. Here, we are going to replace this with isotopies. Okay.
And why it is interesting to consider, instead of our initial elements, some other representatives of them in the mapping class group. The reason is that irreducible elements of the mapping class group, pseudo-Anosov or non-trivial finite order, it's here, finite order homeomorphisms, have minimality of fixed points. In some sense, all fixed points are essential. There is no any redundancy in the set of fixed points for irreducible homeomorphisms different than the identity. Okay, and there is another result that is that our group, our nilpotent group, if it consists of irreducible, if the classes of its elements are irreducible, has somehow a model that consists of nilpotent, periodic and pseudo-Anosov homeomorphisms. So what I want to say is the following. If you have, for instance, a nilpotent group of homeomorphisms, you can consider its projection in the mapping class group, okay? The set of classes in the mapping class of elements of G. Here we have the nodal projection that sends every element to its mapping class. And what we can do is realizing this group as a group of homeomorphisms that are all of them pseudo-Anosov or of finite order. Of course, if this group over here consists of irreducible elements, okay? You can do that. So we have here a map, which is a morphism of groups. And here again, we have the map that sends every element of G hat to its mapping class. And indeed, this map over here is an isomorphism of groups. So it's just a realization of the image of G in the mapping class. And what happens is that in the irreducible case, this group over here is virtually cyclic. Indeed, it's because it's nilpotent, but this is a result that works even for solvable groups. It's a result by Biermann, Lubotsky, and McCarthy. So we are very close to the cyclic case because this group is virtually cyclic and this one too, of course, because both of them are isomorphic. So we replace our initial group. This is the idea because using isotopies is important, one of the main ones. We have replaced the initial one, the initial group, with another group that is much simpler. There is no redundancy of fixed points for its elements, okay? And it consists of elements that are either of finite order or pseudo-Anosov, and those are classes of homeomorphisms that are well known. The problem, of course, is that this map over here does not send, for instance, a homeomorphism to one homeomorphism that is conjugated to it or even semi-conjugated. It's not clear that this map over here has any dynamical meaning, and that's a problem because we won't find fixed points. So, but let's try to keep going with this program. Okay, I wanted to say what virtually cyclic is because it appears in the previous slide. A map is virtually, a group is virtually cyclic if there exists a normal subgroup of G of finite order, a finite order normal subgroup, such that it's cyclic. Virtual property is always that G is virtually X if there exists a finite order normal subgroup that is such that H satisfies the property X. Okay, and this property of being virtually cyclic is virtually something is going to be, it's important in this kind of proof, in this kind of theorem, especially in the case when we consider isotopic to the identity diffeomorphisms. If you have a finite order normal subgroup of G, which is a subgroup of this group over here, and H has a global contractible fixed point. In other words, there is a point that is a contractible fixed point for every element of H, then G has a
contractible, a global contractible fixed point. Okay, and this is a consequence of a theorem by all those authors. The first three proved the result for the abelian case and finally generated subgroups, and then we generalize this result so that we have this state. So if you have a nilpotent subgroup of orientation preserving C1 diffeomorphisms of the plane, and you have a non-empty compact invariant set, then there exists a global fixed point. And this is interesting because if you have that H has contractible, global contractible fixed points, then that implies that the fixed point set of its identity lift, the group consisting of the identity lifts of the elements of H, has a non-empty fixed point set, right? But what happens is that the identity lift is isomorphic to the initial group. So in particular, we have that the identity lift of H is, and I'm considering this result over here, the identity lift of H is a finite index normal subgroup of the identity lift of G. Indeed, we have that the indexes don't change. And since H tilde has a fixed point, then G tilde has a finite orbit. And finite orbit is indeed a non-empty compact invariant set. So that implies, by using the previous theorem, that the fixed point set of the identity lift of G is non-empty, and in particular, this implies that G has global contractible fixed points. Sure, I'm not going to say how to prove this result, but the idea is here we are reducing the situation. We were working in a surface of negative Euler characteristic to a simpler one, in which we are working in a surface, the plane that has much simpler geometry. In particular, it is simply connected. Okay, I wanted to say also a word about how to go from G hat to G. Because as I said, this tau is not sending elements of G to maps that are conjugated or anything very dynamically related. So what happens is that we can use this G hat to construct a group G tilde here in the subgroup of C1 diffeomorphisms of the universal covering of S that are isotopic to identity, consisting of these F tildes that are defined over here. I'm not going to talk about the definition because, as I said, I want to pass the ideas. What happens is that if G hat is not trivial, then these lifts that were constructed by using G hat and the isotopy between an element of G and its image in G hat by tau, this group over here has a non-empty compact invariant set. And then you can use the theorem in the previous slide to prove that that implies that you have a global fixed point. So it is possible to go from this group that is much simpler, that has these nice minimality properties, to G if this G hat is not trivial. Okay, so this is essentially the proof. If G hat is not trivial, this G tilde has a fixed point, and so we have a global contractible fixed point. Okay, but what we want is the result, the first result that we would like to prove, the result that I'm giving an idea of how to prove, is this one. If G is a subgroup of isotopic to identity diffeomorphisms, then we have a global contractible fixed point.
And obviously, since all elements are isotopic to identity, in this case, G hat is going to be trivial. So a priori, we cannot use this. The way to try to bypass this problem is considering isotopies relative to compact G invariant sets. Instead of considering just isotopies relative to the empty set, we consider G invariant sets, and we can consider isotopies in the complement in the surface of this compact invariant set. These G invariant sets are typically fixed point sets of normal subgroups of G. Okay, they are typically fixed point sets of some smaller subgroup than G's. And they can be infinite, that's the problem. So we are considering S and we are subtracting an invariant set, but this set over here could be infinite, so we could be forced to work in a surface that is not of finite type anymore. That's the problem. And that's where the C1 hypothesis is used, because every C1 diffeomorphism is locally isotopically trivial relative to its fixed point set. So it's this means that for every fixed point set of F, there is a neighborhood in which F is isotopic to the identity map relative to the intersection of the fixed point set with the neighborhood. Okay? And in that case, when we have this condition, it is possible to give a generalization of the Thurston-Nielsen normal form for the case of these groups, for the case of infinite type surfaces. A generalization that is suitable for the goal of finding global fixed points. Here I have the Thurston-Nielsen normal form. Okay, what would you have to know here is that in the nilpotent case, it is possible to give a decomposition of our surfaces in different regions in which the dynamic is irreducible. And this decomposition can be made uniform. It can be, we can suppose that it's the same for all the elements of the group. That's basically what we have to remember from here. And I would like to say a word about the outline of the proof of this result. If we have an important subgroup of isotopic to the identity diffeomorphisms, C1 diffeomorphisms, in a surface of negative Euler characteristic, then we have global contractible fixed point. In the irreducible case, let us assume that we are in a very simple case in which our group is cyclic, and K, this invariant set, is the union of the contractible fixed point sets of F and G. This contractible fixed point of F is in red, and the corresponding one to G is in green. And we assume that the image of G in the mapping class is irreducible. In this case, it's virtually cyclic. So we are in the situation in the beginning of the talk. We are getting to cyclic theorems. What happens in a virtually cyclic case is that we have that modulo considering a finite order subgroup. All the elements share fixed points. And in particular, we are going to have that we have a finite order normal subgroup such that the union of such that K is contained in the contractible fixed point set of H. And that implies that G has a contractible fixed point. In the general case, we have to consider a Thurston-Nielsen decomposition, and we can have several regions. And I don't want to talk very much, but here the game is being able of proving that we are going to consider here several elements, indeed a finite number, but the number of fixed point sets that we are going to consider is determined along the proof. And the game here is localizing points in this set in essentially the parts of negative Euler characteristic. And that's possible. That's another result of localization that actually allows to reduce essentially the situation to the irreducible case. So the outline of the proof is we consider isotopic classes relative to
compact G-invariant sets. The reducible case is simple because intuitively speaking, it's cyclic. So it's really, really simple. And then for the reducible case, we use localization to obtain a situation that is analogous to the one in the irreducible case. Okay, that's the idea. Of course, there are many technical details in this proof that I'm skipping. So thank you very much. Thank you for your attention. Thank you, Javier, for your contribution. And any question or comment? Would you like to tell anything to Javier? No, okay. But I'm asking to the rest of the people, of course, Javier. Sure. Anybody? Anybody wants to ask anything to Javier? Some of the early papers wanted the action to be analytic. What? Sorry for the noise. Some papers on fixed points wanted analytic action. Does your theorem is it any stronger if you assume the action is an analytic action of an open group? No, not really. I work in complex dynamics, and the reason because I started to study this is to understand analytic actions, and it's something that I can think about. As far as I know, no, there you don't have more results. You don't have. I don't know. Let's say I don't know of a stronger results if the action is analytic. What happens if the action is analytic is that the proofs are much simpler. Okay. Because if the big problem here is that the fixed points of, for instance, an element or a group can be infinite, can be things that are awful. But in the analytic case, they are analytic, and so essentially they are a graph, and somehow they are already finite in some sense. So all this part in which you have to consider infinite points and you have to extend the Thurston normal form theorem, and this extension is not perfect, so you have to consider stronger localization results to let's say to compensate for the problems that has this extension. All this part is not necessary in the analytic case. In the analytic case, the proof is much shorter. But the reason I started to work in this is that I read a paper by Tianjis in which he proves that if you have a group of real analytic diffeomorphisms of the sphere that is nilpotent, then it is metabillion. And the proof goes through finding a finite orbit. But this finite orbit can have any number of elements. If you use these techniques, you can prove that any nilpotent subgroup of real analytic diffeomorphisms of the sphere, orientation-preserving real analytic diffeomorphisms of the sphere, either has a global fixed point or an orbit with two elements. So you find improvements even for the analytic case. Thank you. Yeah. You're welcome. Okay, thank you. More questions, comments? No, so we give some place to Gabriel. We will now to take a place coffee break. Well, thank you, Javier. And, okay, so sorry. Well, small coffee break. We change a bit the schedule. We resume at 11. A gente vai recomeçar às 11 horas em vez de 10h50, para deixar um tempo para fazer uma pausa para o café.
Nesse tempo, a gente vai interromper a gravação e convidamos todos a abrir a câmera para ter um momento um pouco mais social. Animamos todos a verem os comentários que tem no site do evento. Muitas pessoas mandaram comentários. Se quiserem comentar, mandar mais comentários, podem usar o site para mandar comentários. O link está no chat. E podem abrir os microfones e conversar. E a gente retoma às 11 horas. Eu perdi a que horas a gente começa de novo? 11 horas. 10 11. minutos de... A gente mudou de 10 minutos. Tá tudo bem. Tá bem? Todo mundo quieto? Ninguém tem um assuntozinho para falar? 10 minutos que você deu aí, todo mundo... Obrigada, Zezé. Todo mundo foi no banheiro. Vamos lá. Tem alguma outra notícia que não seja Covid, por exemplo? Tá difícil. Né? Bom, pelo menos eu tomei a minha segunda dose ontem. Meu Deus. Parabéns. Uma das poucas vezes que eu achei ótimo ter a minha idade. Pois, até chegar eu naquela primeira, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, tá um silêncio terrível. Deixa eu perguntar, então, como é que é? Quem tomou a vacina aí? Vamos fazer. Levantem a mão. Sim, só você, só você. Tudo bem? Dá para ver a minha tela? Dá sim. Tá tudo bem. O Saponga gostava de me sacanear dizendo que meu português era completamente incompreensível, que era muito ruim, que até quando eu escrevia cartas tinha um sotaque muito forte de francês. Então, mas penso que ele também ia concordar que meu inglês é muito pior que meu português. Então, talvez, apesar de ele não gostar do meu português, eu vou falar português, já que os organizadores aceitaram. Desculpa se os seus ouvidos são feridos por meu sotaque. Vamos continuar. Eu decidi falar de uma prova que Sueli e Saponga fizeram de um teorema famoso de Seifert, que foi muito importante para eles e para mim. Então, vou começar por apresentar o teorema de Seifert. Então, este teorema é um teorema de estabilidade. Você olha uma fibração cuja fibra é o círculo S1. Então, por exemplo, a fibração de Hopf em cima da esfera EC2, então da esfera EC3 sobre a esfera EC2. E você vai fazer perturbações. Perturbações de quem? Bom, você olha um campo vetorial que é tangente às fibras, um campo unitário que é tangente às fibras, e agora você vai fazer pequenas perturbações dele. Então, se você faz pequenas perturbações, o ângulo do novo campo vetorial com as fibras vai ser pequeno. Então, o que provou o Seifert é que se você olha um campo na esfera EC3, existe um tamanho de perturbação, tal que se o seu campo sempre faz um ângulo menor que epsilon com as fibras, e você, bom, para falar do ângulo, eu tenho que considerar um campo que não tem singularidade, então um campo sem singularidade e que faz realmente um pequeno ângulo com as fibras. Então, ele tem uma órbita periódica. Além disso, essa órbita periódica é perto de uma fibra. Vamos dizer que todas as fibras têm um tamanho igual a 1.
Então, vai ser uma órbita periódica que vai ter um tamanho entre 1 mais delta, 1 menos delta, com um pequeno delta, e que vai, quando o epsilon vai para zero, esta órbita periódica tende uniformemente para uma fibra. Então, realmente, um teorema de estabilidade da fibra, isso diz que você toma a fibração de Hopf, você tenta fazer perturbação para quebrar todas as fibras, você não pode. Sempre tem uma fibra que resiste às perturbações. Bom, esse teorema tem várias generalizações. Por exemplo, a mesma prova idêntica, não sei se no artigo inicial do Seifert estava escrito para qualquer base, mas se você toma qualquer superfície de característica de Euler diferente de zero, e você olha uma fibração qualquer, de base a S, de fibra ao círculo, então a mesma prova que a prova do Seifert dá de novo que a fibra vai resistir, vai ter qualquer perturbação, vai ter uma fibra, vai ter uma órbita periódica perto de uma fibra. Este teorema foi generalizado em 67 por Fuller, que foi uma generalização importante, porque desta vez a fibra, a base podia ser de qualquer dimensão. Você toma qualquer base de qualquer dimensão, você só assume que a característica de Euler dela é diferente de zero, que a fibra é S1. Então, você tem o mesmo resultado, uma perturbação, você vai sempre, qualquer campo perto da fibra vai ter uma órbita periódica que vai ser perto de uma fibra. Ok. Por que isso era um resultado importante? Bom, isso está ligado aos trabalhos que acabamos de escutar, porque você olha uma... Bom, todo mundo conhece que se você tem uma variedade compacta sem borda, um campo de vectores, a soma dos índices do Poincaré-Hopf, da singularidade ou dos zeros do campo é igual à característica de Euler da variedade. Então, tem essa característica de Euler é uma maneira quantitativa de nos dizer todo campo precisa ter singularidade, ok? Diz quanto. Quando passamos de campos vectoriais a homeomorfismos, então temos a fórmula de Lipschitz, que vai dar de novo o mesmo, que vai segurar a existência de pontos fixos. Ok. E que acontece para órbitas periódicas de campos vectoriais? Será que tem uma teoria de índice para contar as órbitas periódicas de um campo de vectores? E, para a versão global, será que existem variedades que qualquer campo não singular deve ter órbitas periódicas? Por exemplo, S3, já que vimos que todo campo perto da fibração de Hopf tem uma órbita periódica, será que todo campo em S3 tem órbitas periódicas? Então, esse foi conhecido, foi uma pergunta de Seifert, mas foi conhecido como a conjectura de Seifert. Foi importante para a matemática brasileira, em particular, porque uma das respostas foi dada por Paul Schweitzer. Então, vamos ver as respostas. Primeiro, será que tem uma teoria de índice para órbitas periódicas de campos vectoriais? Então, a resposta é sim. E, de fato, o teorema de Fuller, que eu falei em cima, significa a generalização do teorema de Seifert, é um teorema de índice. O que fez Fuller é que ele considerou, ele definiu, mas não é uma definição tão simples, o que é um compacto de órbitas periódicas. Então, ele considerou compactos isolados de
órbitas periódicas é algo que vive não no espaço, não na variedade, mas na variedade vezes o tempo, porque a gente tem que ser compacto no espaço e no tempo. Mas tudo bem, ele definiu esses compactos de órbitas periódicas, compacto isolado de órbitas periódicas, e ele mostrou que se você perturba esse tipo de compactos, então você pode olhar, você pode definir o índice de qualquer órbita periódica isolada e a soma vai ficar constante. Então, realmente é uma boa teoria do índice, tipo característica de Euler, mas que está semi-local e associada a este compacto isolado de órbitas periódicas. E no caso da fibração, de uma fibração no caso que a gente tem uma fibração aí, o índice, você olha a união de todas as fibras que são círculos como seu compacto de órbitas periódicas, e o índice dele é precisamente a característica de Euler da base. Então, quando é não zero, a mesma maneira, quando perturba, a soma dos índices vai ser a característica da base. Então, Fuller deu não somente o fato que a fibra era persistente, mas que também ele tinha uma maneira de contar quantas fibras iriam existir. Ok, e a resposta, se a gente não quer algo local, mas global, então vamos nos interessar à segunda pergunta. Desta vez a resposta é não. Mais ou menos, não, que é claro que o círculo por si mesmo é uma variedade com característica de Euler não zero, e que toda órbita periódica, todo campo vectorial tem uma órbita periódica, que é C1 por si próprio. A outra que conhece a garrafa de Klein não pensa que tem outras, não pensa que são as duas únicas, ok? Todas as outras. Então, o primeiro é um teorema que foi publicado em Annals of Math em 66 por Wilson, que dá a resposta em dimensão maior ou igual que 4. Se ele diz que você tem uma variedade que admite um campo não singular, significa a característica de Euler é não zero, é igual a zero. Se você olha tal... desculpa. Se você tem essa variedade que tem característica de Euler igual a zero, então ele constrói campos vectoriais sem órbitas periódicas. De fato, se você olha onde vão as órbitas, todos vão em um número finito de toros, e nesses toros tem um fluxo irracional. Ok? Essa prova não funcionava em dimensão 3, porque os toros aqui eram de codimensão pelo menos 2, que em dimensão 3 dá círculos. Então, aqui os minimais dos campos de Wilson, em dimensão 3, era precisamente órbitas periódicas. Mas, ok, fazendo um argumento muito astuto, generalizando, usando dos argumentos de Wilson, o Paul Schweitzer, em 74, conseguiu mostrar que você pode fazer campos na esfera, mas de classe C1, sem órbitas periódicas, na esfera S3, de fato, em qualquer variedade de dimensão 3. E Kuperberg, 20 anos depois, de novo publicada em Annals, mostrou que se pode fazer com campos C infinitos. Foi realmente um avanço importante de passar de C1 a C infinito, e demorou 20 anos para conseguir. Ok, esse é porque esses resultados foi a inspiração para muito boa matemática importante, e porque estava importante para nós. Então, porque estava importante para Saponga, e porque estava importante para mim, e também com Sueli Group, porque estava trabalhando juntos. Na verdade, os três queríamos generalizar o teorema de Seifert para outras fibras. Então, tinha dois tipos de generalização naturais. Uma
que estava usando da noção de ciclos de Thurston, que mais ou menos permitia não, desculpa. Então, essas ideias de Thurston dava a impressão que se podia generalizar no caso da fibra que tem subgrupo de homologia igual a R. O que tinha feito Thurston é generalizar teorema famoso de estabilidade de Reb para foliações com folhas que têm o grupo fundamental trivial a grupo de homologia trivial. Então, da mesma maneira, a gente podia pensar que podíamos passar do grupo fundamental Z a grupo de homologia R com essas mesmas ideias, e Rosenberg e Langevin já tinham começado alguma coisa. A outra generalização natural era de continuar com grupo fundamental abeliano, mas de passar do círculo ao toro TN. Então, o mais simples, a priori, era de considerar a fibração trivial de uma base de característica de Euler não nula, vezes o toro TN, e de tentar fazer perturbação da foliação que abre as folhas. E dizer que uma fibra era estável, que uma fibra era preservada, isso era equivalente à existência de ponto fixo comum para dimorfismo que comuta. Esses dimorfismos que comuta correspondem à holonomia associada ao grupo fundamental do toro. O toro tem o grupo fundamental ZN, então era normal de considerar N dimorfismos que comuta. E como era perturbações, e aqui a gente começa com a identidade, era dimorfismo perto da identidade. Então, era natural de considerar grupos dimorfismos que comutam perto da identidade. E aí, foi teorema que já foi mencionado. Então, eu tinha o resultado em 90, e foi generalizado por Saponga em 2005, em seu artigo em Non-Linearity. Se a gente considera uma superfície com característica de Euler diferente de zero, então existe uma vizinhança da identidade na topologia C1. O C1 aqui é importante, tal que se você toma qualquer grupo abeliano que está gerado por elemento em U, então a ação deste grupo tem ponto fixo. Se você prefere, se você olha todos os pontos fixos de todos os elementos, você faz a intersecção dos pontos fixos de todos os elementos, isso não é vazio. Então tem ponto fixo em comum para todos os elementos do grupo, e aqui o grupo não é finitamente gerado. Então, mais ou menos, eu tinha feito o caso finitamente gerado, mas quando eu aumentava o número do gerador, minha vizinhança U estava descrescendo, estava ficando mais pequena, até que eu não podia passar a uma infinidade de generadores. E muito astuto a maneira que Saponga teve para conseguir estabilizar o tamanho desta vizinhança para poder passar a uma coleção infinita de geradores. Bom, eu decidi falar da prova do teorema de Seifert, uma versão feita por Sueli e Saponga, assumindo não que o campo só faz pequeno ângulo aqui, mas que o campo é C1 perto do campo tangente à fibração. Decidi falar disso por duas razões. Uma é que eu estava seguro que teria outra palestra falando dos resultados da Saponga em dimorfismo que comuta, e a outra é que era difícil apresentar esta prova sem passar todo o tempo falando da minha prova, que não era o tema.
Então, preferi falar de algo... Ok. Então, vamos de volta. Estamos olhando a fibração de Hopf. Então, S sobre a esfera S2, uma superfície, não importa que seja precisamente S, com característica de Euler diferente de zero. Temos a fibração de Hopf, significa que em cima de qualquer ponto eu tenho um círculo. Eu estou olhando um campo vetorial tal que o ângulo com as fibras é pequeno. Eu quero mostrar que vai ter uma órbita periódica perto de uma fibra. Então, vamos lá. A primeira coisa que está um pouco grande demais aqui. Opa. O ferramenta importante aqui vai ser um campo de discos transverso à fibração. O que é isso? A qualquer ponto da minha variedade, vou associar um disco transverso à fibração, e então também transverso aos campos vetoriais perto da fibração. Vou pensar que todos os discos numa fibra se projetam no mesmo disco, no ponto da projeção ao redor do ponto que corresponde à fibra. Esses discos aqui eu pus bem horizontal, mas eles não formam uma foliação, porque talvez minha fibração não tem foliação transversais. Então, os discos são autorizados a se cortar. Se eu tomo um disco X, um disco vizinho, o disco vizinho vai ser... o disco vizinho pode cortar. Não tem nenhuma coerência, não é uma foliação. Então, eu tenho uma coleção de discos que são transversos à fibração em todo ponto. E, para me simplificar a vida, vou preferir que em algum lugar, então vou escolher um disco particular por aí, em cima a fibração é trivial, e neste lugar eu vou pedir que os discos são os discos horizontais da vizinhança tubular da fibra acima do meu ponto aqui. Então, em cima de um disco particular, em cima daqui, meus discos estão bem fazendo uma fibração, mas fora não importa. Esse veremos no fim porque tem interesse. Realmente é mais para ser mais simples no fim. E esse é gratuito e realmente é de graça, não é automático, então... Ok. O interesse desses discos transversos é o seguinte, é que podemos, se a gente começa com um ponto, olhamos o disco dele, que é uma transversal da fibração, mas também do fluxo. Como o campo vetorial é muito perto da fibração, se eu sigo a órbita, ele dá uma volta e, pof, volta a cortar meu disco. E isso eu vou chamar de aplicação de primeira volta do meu campo, no campo do disco. Então, a qualquer ponto, eu tomo um ponto, sigo a órbita, ela volta, e isso me dá a imagem do ponto. Então, dado este ponto, vou aqui, sigo, chego aqui. Se eu tomo qualquer ponto, eu sigo o fluxo até que eu recorte pela primeira vez o disco que passa pelo ponto. Então, essa é a primeira volta. E o que se chama uma... por exemplo, se eu olho esta aqui, se a órbita que passa pelo ponto é uma órbita periódica perto de uma fibra, é porque voltou no mesmo ponto. Significa essa aplicação de primeira volta, se os pontos fixos são precisamente os pontos que estão nas órbitas periódicas perto de uma fibra. Então, agora a gente tem que provar que a minha aplicação P tem um ponto fixo, e vamos fazer esta prova pelo absurdo. Então, vamos assumir que não tem pontos fixos,
significa que o meu campo não tem órbitas periódicas perto de fibra. Algo que vai me servir aqui é que é aí que vai ser útil de saber que o campo é C1 perto da fibração, é que minha aplicação de primeira volta é C1 perto da identidade. Ok. Vou usar isso depois. Ok. Então, vamos. Então, penso que já estava na prova de Seifert aqui. Então, é uma ideia muito linda. Vamos associar a qualquer ponto base aqui, se eu tenho um ponto P, aqui, vou associar uma aplicação do círculo, tem que pensar esse círculo como sendo a fibra, dentro do círculo, o círculo sendo o tangente unitário do meu ponto P. Como eu faço isso? Então, a um ponto P qualquer da base, vamos associar uma aplicação do círculo no círculo. Então, esse círculo é a fibra e outro círculo é o tangente unitário do meu ponto. Como eu faço isso? Eu olho um ponto na minha fibra, um ponto X. Ok. Eu assumo que P de X é diferente de X, porque P não tem pontos fixos por hipótese de absurdo. Então, eu tenho um ponto no disco que não é X. Então, se eu projeto por π, vou ter X vai se projetar sobre P, e P de X vai se projetar sobre um ponto diferente de P. Então, eu posso tomar o vetor unitário que dirija o segmento que é a projeção, que é P, a projeção de X, e a projeção de P de X. O vetor unitário pertence ao unitário tangente a P, então eu associei a X um vetor do unitário tangente a P. Aqui, Cristian, o que é o P grande? Desculpa. O P grande é a aplicação de primeira volta do campo vetorial sobre esse campo de discos. Tá, ok. O P grande é a aplicação de primeira volta sobre o campo de disco. Ok. Então, agora, o lema principal é que, para todos os pontos P, esta aplicação é homotópica a uma constante. Então, esse é o lema que simplificaram realmente Sueli e Saponga. Então, vou deixar para depois. Vamos concluir logo assumindo este lema. Então, a gente assume que sabemos mostrar, pelo momento, que esta aplicação, associada a qualquer ponto da base na aplicação do círculo no círculo, que esta aplicação é homotópica a uma constante. Ok. Bem, o fato é que, quando você tem uma aplicação do círculo no círculo homotópica a uma constante, você pode, canonicamente, associar um ponto do círculo imagem. Como você faz isso? Se você tem uma aplicação homotópica a uma constante, você pode levantar no comprimento universal esta aplicação. Bom, tem vários levantamentos, mas são todos diferentes por uma constante, então não importa. Mas o fato que essa aplicação seja homotópica a uma constante faz que a imagem aqui é compacta, isso é um intervalo. Então, você olha o meio do intervalo, você reprojeta na base e você obtém um vetor neste S1, um ponto que não depende do levantamento, porque se você escolhe outro levantamento, você ade um inteiro dos dois lados, o meio cambia por um inteiro, projeta sobre o mesmo ponto. Ok, então, como você tem uma maneira canônica a tal aplicação homotópica zero de associar um ponto em S1,
Isso faz que essa aplicação que a P associa φ de P, você pode agora fazer que a P você associa o ponto associado àquela aplicação. Então, esse é um vetor unitário, é um ponto do vetor do tangente unitário a P. Então, você construir aqui é um campo de vetores unitários, então não nulos, contínuo. Então, você tem que a sua superfície tem um campo não nulo que contradiz o fato que sua característica de Euler era assumida diferente de zero. Então, esse diz que, realmente, se a gente está capaz de fazer este lema, mais ou menos isso diz que quando você tem essas perturbações, você pode dizer que você empurrou cada fibra em uma direção. É isso que dá você indica a direção da perturbação, em certo sentido. Bom, eu não vou... era mais filosófico que rigoroso. Então, vamos provar o lema agora. Ok, a primeira coisa é que no lema é que para qualquer ponto da base é homotópica uma constante, mas já que S varia continuamente com P, basta que eu saiba que para um ponto, uma base, é homotópica uma constante. Então, posso escolher o ponto onde eu quero, então vou escolher o ponto no lugar onde o campo de disco é mais simples possível, significa que eu tinha escolhido um delta zero em cima do qual meus campos de disco eram horizontais, triviais. Por favor, eu tenho uma pergunta, posso? Tá, claro. Thierry, e não entendi bem, porque, na verdade, um campo de disco tem em cima de ponto da base, tem vários discos, né? Qual você escolhe mesmo? Para definir φP, a partir da base, você vai ter que escolher um disco para poder definir a aplicação? Não. Você tem um ponto P. Para qualquer ponto da fibra, você olha a aplicação de volta, você reprojeta, você tem que esse ponto vai em P, a imagem vai em outro ponto. Você olha a direção que junta o ponto P ao ponto imagem. Esse depende do ponto Y. Quando você percorre Y, você percorre o círculo, você tem uma aplicação do círculo dentro das direções do ponto P. Então, você não escolhe um disco, você toma todos. Entendi. Você tem uma família parametrizada pelo círculo de discos. Certo, e a cada disco você tem um vetor que dá a aplicação. E agora, a uma tal aplicação, se eu multiplicar uma constante, então você pode associar um vetor. Então, agora vai ser um vetor associado a qualquer ponto da base. E isso é impossível porque a característica de Euler é não nula. Ok, então agora temos que provar que esta aplicação é homotópica a uma constante. Então, na verdade, é complicado. É a parte no artigo de Seifert que nunca entendi. Bom, eu tentei duro e eu sempre posso entender passo a passo, dizer assim, e depois quando diz, bom, agora você pode explicar a todo mundo, não sei. Então, é realmente uma parte difícil da prova de Seifert e acontece que no caso C1, tem uma astúcia que fica bastante fácil. Eu vou tentar explicar. Então, como eu disse, temos uma aplicação que depende do ponto, mas varia continuamente com o ponto. Então, a classe de homotopia não varia. Então, posso escolher meu ponto como quero. Então, escolho meu ponto a um lugar onde os campos de disco em cima são tangentes a uma foliação, são discos de folha de uma foliação, são discos horizontais. E a ideia de não calcular a classe de homotopia na fibra, porque isso é complicado, mas de mudar a curva. Então, tem que explicar o que significa.
se você imagina que neste lugar, em cima, então, essa aqui é o que está em cima de delta, π menos 1 de delta 0. Π menos 1 de delta 0 é uma fibração localmente trivial, só um produto de meu disco por S1, e meus discos eram precisamente os horizontais. Se você imagina qualquer curva, qualquer círculo mergulhado aí, então você pode fazer exatamente a mesma construção, significa a ponto da minha aqui, eu olho o meu ponto, uso a aplicação de primeiro retorno, eu olho o vector que corresponde, eu renormalizo, me dá um vector do tangente unitário do ponto base. Isso porque eu trivializei meus discos. Então, são pedaços de R2, então o vector tem um sentido canônico. Então, aqui tem o meu ponto base, tenho meus discos aqui. Para qualquer ponto de gama é aí, eu tenho a aplicação de primeira volta, que é um ponto no mesmo disco, eu olho este vector, eu renormalizo para que seja unitário, eu considero ele como um ponto, como um vector da base, no ponto P. Porque eu tenho direito a fazer translações, já que eu trivializei meus discos neste lugar. Então, isso faz uma aplicação que está bem definida para qualquer imersão de qualquer círculo dentro deste conjunto onde eu trivializei meus campos de discos. E, claramente, a classe de homotopia desta aplicação só depende da classe de homotopia desta curva. Então, vamos substituir a curva inicial. Então, a curva inicial devia ser a fibra. Mas vamos substituir da maneira seguinte. A gente vai seguir a órbita do fluxo até a aplicação de retorno e vamos juntar pelo segmento geodésico no disco. Ok. Esta curva é homotópica à fibra. Então, se estou capaz de mostrar que a aplicação φ-γ para esta curva é homotópica a uma constante, eu terei o mesmo para a fibra. Então, isso é a astúcia. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver que, na verdade, se eu olho o desplazamento, este vector aqui, de como, porque se eu tomo outro ponto, eu vou ter que fazer o mesmo, a volta é quase constante. É quase constante ao longo de toda esta curva. Então, claro que esta curva tem dois segmentos, então os argumentos são diferentes, dependendo dos dois segmentos que a compõem. A curva está feita por o segmento até a volta e o segmento que junta. Então, vamos com a primeira parte, o segmento que vai até o segmento de órbita que junta X a seu primeiro retorno. Ok. Mas se eu vejo outro ponto aqui, a aplicação de retorno aqui é conjugada pelas aplicações de holonomia deste disco até este disco. E como o meu campo vectorial é C1 perto do vertical, essa aplicação é, se você identifica todos os discos na projeção, é algo que é C1 perto da identidade. Então, quando é C1 perto da identidade, não, se você tem dois pontos, e só tomo suas imagens, o vector que eu junto é quase o mesmo. Então, aqui é puramente porque daqui para lá, a holonomia manda x sobre y, manda p de x sobre p de y, e a imagem deste segmento vai ser um segmento, se você olha a ação da derivada, a derivada é quase identidade, então a derivada quase não é mudada, você vai deste ponto a este ponto, seguindo um vector que é quase o mesmo que o vector que está lá. Então, este vector total é quase o mesmo que o vector que está aqui. Então, um vector que junta
y a P de y é quase o mesmo que o vector que junta x a P de x. Então, você vai até dar uma volta. Ok? Então, agora, fica o outro segmento. Agora, estamos considerando os pontos que vão de P de x a x, que é o outro segmento. Eu tenho que ver agora os pontos que estão nestes segmentos. Ok? Então, talvez vou aumentar. Ok. De novo, aplicação de primeiro retorno aqui. Esse é perto da identidade. E ser perto da identidade é ser quase uma translação localmente. O que significa isso? Você olha o ponto X, o ponto P de X, o segmento que eu junto. Você olha a imagem deste segmento, do segmento vermelho, por P. Como P é perto da identidade, ele manda os vetores quase sobre eles mesmos. Então, você obtém segmento que tem uma derivada sempre paralela a esta, e do mesmo tamanho. Então, se você toma ponto Y e a sua imagem, e você olha o vector que os une, é quase o mesmo que este vector. Então, de novo, o vector o vector que junta ponto à sua imagem é quase constante também nesse segmento. Então, no final, eu tenho que todos esses vectores aqui e até o final são todos quase iguais. Então, eu tenho que a aplicação φ gamma de S1 a S1 é uma aplicação que é quase constante. Então, claramente, é uma utopicamente constante, que isso termina a prova. Tá, então, essa é a prova. Você pode ver que não tinha nada muito elaborado, é só astúcia. E, ao momento, tem que escolher bem a curva e ver que dá para modificar a curva. Então, foi realmente lindo e algo que estou capaz de me lembrar. Cada vez que penso como posso explicar isso, eu posso me lembrar. Penso que quase tempo de acabar. E que bom que eu terminei a prova. Então, como perguntas que, para continuar o tema, a primeira pergunta, que é certamente muito difícil, a não ser se está já resolvida, porque eu não sou completamente especialista do tema, e eu imagino que Patrícia é muito mais especialista do que eu. Será que tem campos minimais na esfera S3? Já que provaram que tem campos sem órbitas periódicas, mas a prova que foi feita por Paul ou por Kuperberg impede de criar campos minimais, porque eles criam minimal, que não é a esfera. Então, eu tenho uma outra pergunta que eu gosto, mas que nunca consegui animar ninguém a considerar seriamente. Nos trabalhos que fizemos, então, vimos que se olhamos uma fibração trivial S de uma superfície por o toro, então a fibra tem uma estabilidade da fibra. Se fazemos uma perturbação, tem uma fibra que resiste. Ok. Mas no mesmo artigo onde provei isso, tem contra-exemplo, significa que tem uma fibração que não é trivial, e tal que a fibra é instável. A gente pode fazer pequenas perturbações daquela fibração e que abre todas as fibras. Na verdade, a foliação já não tem nenhuma folha compacta. Então, foi feita em 90. Então, a fibração não é trivial porque essa fibração tem uma certa monodromia. Eu penso que seria interessante para entender esse problema de estabilidade, de saber quais são as fibrações, quais são as monodromias de fibração de fibra T2 em cima de uma superfície, tal que a fibra é instável, significa que podemos quebrar todas as fibras por pequenas perturbações. Então, já que tem exemplo de monodromia, quando a monodromia é trivial, onde é estável, exemplo de monodromia onde é instável, me parece que aí tem algo profundo a entender. Ok.
Senão, a prova que eu expliquei, não sei por que Sueli e Saponga não publicaram, então eu publiquei, claro, dizendo que era de Sueli e Saponga. Então, está no meu livro Feuilletage por une fibração, que está nos ensaios aí, nestas páginas. Bom, terminei o que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Comentários, perguntas? Eu gostaria de fazer um comentário. O teorema de Seifert é um pouco mais forte, porque diz se o ângulo entre as fibras e o novo fluxo é menor que π/2. Então, permanece um círculo. Então, os argumentos que Cristiano apresentou parecem ser por aproximação. Então, pergunto se há possibilidade, nesses outros casos, de dar um valor para que o epsilon, se é menor que esse valor de epsilon, então vai ser estável. Você sabe, Cristiano? Na esfera, eu tinha contado também algo como π/2 para difeomorfismo que como está diferencial, não tem que passar, não sei se π/4. Eu tinha dado uma constante para difeomorfismo que como está na esfera, era suficiente que a diferencial não muda de... Bom, mas... Não era tão fácil dar um enunciado bem nítido, então eu não me animei a publicar. Mas, e na esfera somente, já que em superfície eu nem fui capaz de manter a vizinhança de tamanho constante quando aumentamos o número de geradores, eu não era capaz de calcular o tamanho. Para superfícies qualquer, eu não era capaz. Mais alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta simples, porque eu não entendo nada disso. Então, essa fibração de Hopf, ela não são órbitas de um campo, certo? Pelo que eu entendi. Sim. As fibras não são órbitas de um campo. Sim, são. São órbitas de um campo. Você tem um campo unitário. São círculos. Tá? Desculpa, eu não entendi. Se você tem a fibração de Hopf, sim, as fibras são círculos. Sim. E orientadas. As fibras são círculos orientados. Então, você pode escolher em qualquer ponto o vector unitário que aponta na direção positiva e você já tem um campo vetorial cuja órbita são as fibras. Entendi. E agora, todo o problema é dizer, tudo bem, eu tenho este campo inicial, tal que todas as órbitas serão círculos, e vou fazer perturbação. Seja que uma órbita periódica persiste, ou depois da perturbação, por exemplo, toma o touro que é S1 vezes S1. Você tem, então, uma fibração do S1 em cima do S1. Ok. E você tem um campo vetorial que qualquer órbita é periódica do período 1. Mas você põe um pequeno vector transverso a esse, você já tem um campo, talvez, de inclinação irracional, e já não tem nenhuma órbita periódica. Então, você destrói toda essa família de círculos por uma só pequena perturbação, só juntando um pequeno campo vector transverso. Ok? Sim, mas esse campo que você obtém, que gera a fibração de Hopf, geram esses caras como órbitas, tem alguma propriedade particular que a gente conhece? Esse sistema dinâmico em particular, porque ele não aparece na prova diretamente, né?
Ele só aparece... Este campo é um pouco equivalente da identidade. Quando você tem um difeomorfismo que é identidade, você faz perturbações, então você tem um campo vectorial que junta o ponto à sua imagem, por geodésica, o campo que dirige o segmento geodésico, você tem um campo vectorial, então a característica de Euler diz, tem zero, e os zeros são os pontos fixos do seu difeomorfismo. Aqui, meu campo inicial, tangente à minha fibração, é o equivalente da identidade, está todo mundo periódico. Então, de propriedades dinâmicas não muito interessantes, mas propriedade topológica, você tem, pode ter uma transversal completa ou não, coisas assim. Mas de dinâmica é tudo trivial aí. O que não é trivial é a dinâmica das perturbações. É realmente como quando você perturba a identidade, você obtém o número de pontos fixos dado pela característica de Euler. Aqui você perturba uma fibração e você gostaria de dizer eu vou ficar com tantas fibras que vai me dar uma certa característica de Euler e, de fato, é o que, no caso que a fibra era o círculo, é o que Fuller provou. Fuller provou você vai obter tantas fibras que fica quanto a característica de Euler da base. Então, realmente foi bem equivalente a prova de Fuller foi bem equivalente a essa ideia de característica de Euler, de perturbação da identidade. Só para constar, tem uma observação do Rafael aqui no chat, que talvez esteja relacionada com a sua pergunta, Daniel. Eu não vejo os chats, então vocês... Você precisa clicar no... Eu faço stop share. O Rafael diz que é o fluxo é o fluxo geodésico da esfera redonda. Uhum. É isso que ele faz a observação. Eu tenho talvez eu tenho uma dimensão de contato nesse teorema, não é? Porque dá para fazer outra prova, falar que se você perturba a fibra, aí o ortogonal, né? O ortogonal da fibra já é uma estrutura de contato, né? Uma forma de contato, faz o produto lá. Então, se você perturba, você ainda tem talvez estou enganado, não é? Não vai ser um fluxo de raiva, desculpa, né? Mas me perguntei se não tinha uma dimensão assim, né? Sabendo que se sabe, né, que no caso de fluxos de contato vai ter órbita periódica. Não sei se tem essa direção aí foi esperada. Bom, eu acho que isso aí tem a ver com a teoria do Schneermann, não é isso? Os geodésicos na esfera, ST2 sempre tem pelo menos 3 órbitas periódicas e depois eles mostraram que isso implica que tem infinitas órbitas periódicas. Tem uma vertente desse problema que tem a ver com fluxo geodésico e fluxo de contato. A gente poderia transferir esses próximos comentários para depois da próxima palestra? A gente está um pouquinho atrasado. Cristian, você pode ficar depois para responder as perguntas? Claro. Então tá, então vamos passar para frente, gente. Vamos fazer um pequeno intervalinho, pequeníssimo intervalinho de 2 minutos, Gabriel? 2 minutos, então. Tá. Isabel, posso aproveitar para perguntar? Primeiro, a minha palestra vai ser um pouco diferente. Eu vou falar muito mais sobre a vida de Saponga e eu pretendia falar mais sobre a tese, mas nessa pandemia não consegui o exemplar da tese até pouco tempo atrás e vou explicar um pouco, mas vai ser menos do que a parte sobre a vida. Então, eu escrevi o texto que eu vou projetar sobre a vida de Saponga em português, mas será que é melhor falar em português ou em inglês? O que acha? Olha, eu vou passar essa pergunta para o Gabriel. Tá bom. Eu acho que você pode escolher.
Acho que não tem... Bom, será que tem muita gente aqui que não entende português? Mas, Paul, o seu português é igual ao inglês. O sotaque dá toda... Tá bom. Então, eu vou falar no meu português. Bom, podemos começar? Estou tentando. Aqui é o que eu queria colocar. Então, posso começar? Sim, então é um prazer apresentar o Paul Schweitzer, que vai falar sobre a vida e obra do Saponga. Então, eu fiz esse esboço, introdução, algo sobre o departamento de matemática, na qual Saponga entrou, depois ele na PUC. Depois a ida de Saponga e Sueli em Princeton, eu passei um ano no Institute for Advanced Study, quando eles estavam no meio do doutorado, então vieram por 2 ou 3 meses. Depois vou falar um pouquinho sobre a tese de Saponga, pós-doutorado na França, ele como professor doutor na PUC, e depois a ida à UF e concluir. Então, vamos ver outra coisa que eu queria fazer no share. Não. Desculpe, estou com um pouquinho de dificuldade de encontrar. Agora sim. Então, eu queria comentar que eu tive o privilégio de ser orientador da tese de Saponga.
na PUC. Vou comentar um pouco sobre Saponga como pessoa, um rapaz bastante reservado, não se abriu muito, mas intenso e sério, responsável e bom trabalhador, um professor que era claro e cuidadoso, conforme os alunos relataram. Dwayne Randall, que foi professor da PUC durante 15 anos, me pediu comentar que Saponga foi excelente aluno de pós-graduação, escrevendo exames e listas que estavam quase perfeitos na disciplina sobre fibrados que o Dwayne lecionou. E ele gostava muito de conversar com Saponga na PUC, depois na UF, porque ele ia visitar e colaborar com seus alunos Mima, Mário e Nancy. Também queria comentar que a Mariana e a Sueli me ajudaram bastante para preparar isso. Saponga era um colega muito apreciado e eu vi na UF que quando me envolveu na organização do workshop que ele criou, Top Team, e em outras atividades, vi quanto ele estava contribuindo à criação do Instituto de Matemática de grande valor acadêmico. Posso acrescentar uma palavra? Eu acho que a coisa maior que eu fiz para os meus doutorandos era tentar transmitir uma percepção do que é uma verdadeira universidade. Eu acho que isso, Sueli, Saponga em particular, fizeram bastante na UF. Agora, eu acho que para falar do trajeto de Saponga, vale a pena falar um pouco sobre o departamento de matemática na qual ele entrou. Eu cheguei na PUC no início de agosto de 1971. Tinha um novo programa de mestrado e Freddy Palmeira tinha defendido a sua dissertação pouco antes. Havia um clima de entusiasmo contagiante, a confiança que grandes avanços acadêmicos estavam para vir. Tinha jovens professores brasileiros com doutorados das melhores universidades. Alberto Azevedo, de Harvard, Pitombera, de Chicago, Nathan, de Brown, e João Portinari, de MIT. E eles estavam cheios de energia e planos de desenvolvimento. E tinha outros professores e pesquisadores passando pelo departamento. Mas, ao mesmo tempo, esse novo departamento enfrentava um problema difícil. A criação de uma universidade acadêmica moderna, porque tinha muitos professores jovens que tinham só completado a graduação e eram contratados e queriam estabilidade de emprego como docentes sem a exigência de fazer pós-graduação. De fato, eles queriam entrar nisso, mas queriam a estabilidade, que era muito dentro da atitude das leis de trabalho no Brasil. Então, não tinham experiência de uma verdadeira universidade com exigências profissionais de alto nível. Então, houve um tipo de cabo de guerra. De um lado, esses jovens puxando numa direção, e, de outro lado, os doutores, pesquisadores, tentando criar um ambiente mais de verdadeira universidade, com a pesquisa como ponto básico. E esse foi tratado na comissão geral do departamento, que misturava os jovens
e os doutores pesquisadores. Então, tinha cabo de guerra e o resultado foi uma mudança muito devagar. Mas, aos poucos, tinha que entrar no programa de mestrado para continuar como professor, tinha que fazer mestrado. Depois, menciono a visita de Claude Godillon e Jean Martinet, que vieram de Estrasburgo para o intercâmbio com a PUC, e isso deu um impulso forte. E, finalmente, no início de 1974, foi tomada a decisão de criar o programa de doutorado. A equipe incluía José Luis Araut, Nathan, Duane, que iria chegar, e vários outros, e eu também. E os mestres foram incentivados a entrar no programa. No início de 76, fizemos uma escola de topologia, um congresso internacional com cursos excelentes de Bart e Heffliger. E muitos outros topólogos de boa qualidade participaram. Isso deu outro incentivo ao nível acadêmico. Outro aspecto que eu queria comentar é que o programa levou tempo para entrar nos eixos, porque houve, da parte de alguns professores, exigências exageradas no exame de qualificação, e alguns dos primeiros alunos ou atrasaram, tinha que refazer o exame, ou até desistiram. Por exemplo, a Socorro, que foi uma dos primeiros alunos, somente terminou doutorado em 82. A Marilda Sotomayor entrou. O programa inicialmente era de topologia, mas foi aberto à matemática pura, e ela fez doutorado com George Svetlitsny. E nesse contexto que Saponga entrou para fazer mestrado. Eu passei o ano em Estrasburgo em troca da visita de Martinet e Godillon, e quando voltei em fevereiro de 77, Saponga já tinha defendido a sua dissertação, Caracterização Espectral das Translações Minimais do Toro. Foi feito sob orientação do professor Nathan. Ele entrou no doutorado da PUC. Um pouco mais tarde, Sueli Druck, que tinha feito mestrado no IMPA, também entrou no nosso programa. E Saponga e Sueli passaram a minha orientação. Foi uma colaboração muito feliz, uma amizade forte que nunca vou esquecer. Nós três, com a ajuda de Socorro e Plácido Andrade, trabalhamos juntos em todas as dimensões do programa de doutorado de pesquisa, planejando o seminário de topologia semanal, programando os cursos, montando o arquivo de separatas e pré-publicações, porque naquela época não tinha a internet, não tinha arquivo, e era difícil encontrar as obras. Pedindo auxílios financeiros, que naquela época eram bastante fáceis de obter, organizando encontros, e etc. Agora, estávamos trabalhando bastante, mas eu passei o ano letivo de meados de 81 a meados de 82, no Instituto de Estudo Avançado em Princeton. Então, a comunicação levava tempo com o correio, e por isso planejamos que Saponga e Sueli iriam a Princeton, receberam bolsa para isso. Aliás, 2 bolsas, eu acho. Depois, na manhã de 5 de dezembro de 81, eu fui ao aeroporto Kennedy para recebê-los de madrugada, quase, e trouxe eles a Princeton, onde tínhamos alugado uma casa pela sua visita. No dia seguinte, tivemos um jantar com membros da comunidade brasileira em Princeton. Freddy Xavier e sua família estavam lá, e Arminio Fraga estava fazendo doutorado, sua esposa,
e talvez um outro. Mas Saponga e Sueli se entrosaram muito rápido com a comunidade brasileira e me ajudaram a conhecê-los melhor. Nesses dias, nesses poucos dias, houve um frio extraordinário em Princeton, temperaturas bem abaixo de zero. E eu me lembro que Saponga e Sueli quase ficaram acampados em casa por uma semana para fugir desse frio. Mas foram se entrosando muito bem, foram muito bem recebidos no Instituto. Normalmente tem que ter doutorado para ser bem recebido, mas foram tratados muito bem. Ficaram amigos da bibliotecária, uma moça da Índia, muito simpática, que ajudou a eles. E estávamos progredindo bem. Quando o aluguel da casa ia terminar, eles decidiram ficar um pouco mais tempo e o Instituto fez uma exceção para permitir que ficassem hospedados algumas semanas no alojamento. Sueli me lembrou que foi o Milner que autorizou e avisou a eles esta autorização. Trabalhamos intensamente e Sueli, outro comentário, disse que eu dei temas muito difíceis para a pesquisa dos meus alunos. É verdade, eu reconheço. Então, eles trabalharam muito comigo, mas foram avançando. Depois, a tese de Saponga defendeu, em outubro de 84, estabilidade de folhas compactas em foliações dadas por fibrados. Agora eu vou vou passar depois algumas fotos. A banca era o Jacob, Manier, Freddy Palmeira, Pedro Mendes e eu. O estudo básico da tese era de considerar foliações estáveis em variedade de dimensão 3. Em particular, usou o toro sólido e o produto da esfera S2 pelo círculo. E considerava foliações do toro sólido que davam uma foliação por círculos contráteis no bordo. Depois de estudar quais eram as foliações estáveis, Saponga analisou quando uma curva de foliações de um certo tipo seria estável. Então, eu vou tentar apresentar um pouco essas ideias e, por isso, eu vou mudar para outro share. Então, aqui tem uma foto de Saponga, quando ainda estava na PUC. Essa foi a nossa sala de seminários com a floresta atrás. Paul, desculpa, será que você pode colocar em modo de apresentação ou de tela cheia, que está muito pequeno? Deixa eu ver como está. Eu devia, sim. Eu pensei que seria. Isso aí é o PowerPoint? Sim. Alguém sabe como fazer? Eu não faço ideia. Uhum. Então, aí, isso. Então, Shift F5. Clica no botãozinho embaixo, ao lado, 50%, do lado esquerdo. Ah, sim. Não, estou vendo o botão. Lado direito, né? Lado direito, embaixo. Lado inferior direito. Aí. Inferior, lá embaixo. Está escrito 50%. No lado esquerdo, o botão. Do lado. O esquerdo. Aí, esse. Ótimo. Obrigadão.
Eu sou um pouco analfabeto nessas coisas. Bom, aqui tem essa foto e o próximo era em Princeton. Saponga, uma amiga brasileira, casada com um francês, e a Sueli me deu essa foto. E agora vem a foto da banca. Naquela época, sempre fazia fotos na banca. À esquerda, Pedro Mendes, depois Ricardo Magné, eu, Freddy Palmeira, o próprio doutorando, e Jacob. Vocês veem que são muitos anos atrás. Bom, agora eu vou tentar falar um pouco sobre a tese. E peguei esse desenho porque é muito importante. Essa é uma bifurcação de foliação. À esquerda, temos um fibrado, é o touro sólido, por discos, mas você vai perturbando os discos. Depois, chega nessa situação no meio, em que tem... Opa! O que é? Desculpe, tem essa situação no meio, em que já há um touro que é a bordo de um touro sólido, e uma componente de rede, e fora tem fora tem as folhas vão convergindo. Então, depois disso, a gente consegue à direita esta situação. E aqui, a holonomia da folha, do curvo fechada, que vai ao longo do touro sólido também, essa holonomia pode ser diferente, pode ser chato, plato, ou pode ser ter derivada diferente de 1. Então, esse é o tipo de bifurcação. E se depois a derivada da holonomia for diferente de 1, então a foliação será estável. Então, o primeiro teorema da tese, o teorema importante da tese de Saponga, é que para uma foliação do touro sólido, que no bordo é dado por círculos contráteis, ser estável, módulo o bordo, tem que ser obtido da foliação por discos por uma série finita de modificações desse tipo com holonomia hiperbólica. A mesma tem um teorema semelhante para o produto do touro, da esfera pelo círculo. Tem que também ser obtido usando esse tipo de modificação de um fibrado por esferas em S2 vezes S1. E não é muito difícil verificar isso. O que se vê é se tivesse... você procura um touro em que tem essa situação, e
Se a holonomia for plano, tem derivada zero, então, a derivada até certa ordem zero, você pode tirar pode desfazer essa cirurgia e a foliação não será estável. Estamos sempre trabalhando com foliações com topologia CR, que não preciso dizer muito, mas é feito usando cubos folhados pelo produto, com subcubo dentro e olhando como a nova foliação perturbada perturba o cubo contido no outro. Mas estamos trabalhando com a topologia CR. E assim se vê que se está... Bom, primeiro que você pode mostrar a existência de um toro se não for a foliação por discos, isso segue do teorema de Novikov. Se não for foliação por discos, você terá uma curva simples fechada numa folha, que não é contrátil na folha, mas é contrátil na variedade. E assim, tem que ter uma componente de Reib. Depois você olha a componente de Reib e vê se é estável ou não. Bom, essa é uma ideia do resultado. Depois disso, tem que falar da questão de uma curva de foliações estáveis, exceto em zero. E Saponga estudou condições para que essa curva seria estável por perturbação CR. A foliação para T diferente de zero tem que ser estável, mas a foliação para T igual a zero tem o tipo de situação instável dada aqui no segundo desenho. Então, essa é a ideia. Outra, isso envolve um resultado envolvendo célula-nó e a estabilidade disso. Também envolve outro teorema ligado ao trabalho, ao teorema lema de Nancy Koppel. Se você tem é um pouco diferente. Suponha que você tem no intervalo de 0 a A, intervalo positivo, uma contração que fixa 0 e que tem derivado 0. Desculpe, tem derivado 1 em 0. E considerando dois tais difiomorfismos, contrações, suponha que você tem um em A0, outro em B0, e você quer fazer uma conjugação de uma a outra, levando A a B. Então, isso se pode fazer iterando, olha, A e F de A, e B e G de B, e você leva F de A, G de B, e isso inicia a conjugação. Então, você vai repetindo a conjugação até chegar a 0. E a questão, o que acontece com a derivada em 0? E isso
é um problema que envolve questões como Nancy Coppel, é semelhante também ao trabalho feito por Michel Herman em foliações, também tem uma certa relação com a teoria de, como agora Arnold e Moser, KAM. Bom, infelizmente, isso é tudo que eu posso explicar da tese. Eu queria obter o exemplar tempos atrás e tive muita dificuldade de obter a tese por razão da pandemia. A biblioteca está fechada e finalmente consegui, mas sem tempo para preparar melhor. Então, vou voltar à questão do texto. Então, já falei um pouco da tese, gostaria de ter falado mais, mas agora vou voltar a contar a vida que continua. Saponga e Sueli, ambos, foram fazer pós-doutorado na França. Primeiro na Universidade Paris 7 e depois em Orsay, 2 anos. E isso foi excelente na formação deles, realmente abriu caminho para tanto intercâmbio. E a gente vê a presença dos franceses que colaboraram com Saponga. Depois, Saponga voltou mais um ano na França, de 88 a 89, em Dijon. Voltou a PUC e continuava lecionando na PUC, aulas excelentes, segundo os alunos relatam. Mas, no final dos anos 80, a PUC estava passando por uma crise financeira. Ao longo dos anos 70, o governo federal, vendo a qualidade da PUC, que por volta de 1970, 10% dos títulos de pós-graduação obtidas no Brasil vieram da PUC. Então, o governo estava dando ajuda financeira para a PUC. Mas, com mudanças no governo, começaram a cortar esse dinheiro. Houve uma série de tentativas de manter, mas no final dos anos 80, quase chegou a zero. Eu me lembro de um ano, não sei se foi 89, em que prometeram o equivalente de 5 milhões de dólares, e até dezembro o que chegou era 500 mil, 10% disso. Isso foi terrível. Então, na PUC houve a ideia da parte de muitos professores que a universidade era inviável. Então, houve várias sugestões, uma que seria de pegar o Centro Técnico Científico da PUC e transferir para uma universidade federal, a Unirio, mas não prosperou. Aliás, o reitor da Unirio, na época, era professor da PUC e não estava interessado. Mas não vingou. Mas no ano, por volta de 92, muitos professores de física e matemática saíram da PUC. Os físicos foram principalmente a Federal, o FRJ, e matemáticos principalmente para a UF. Então, a PUC conseguiu uma série de pequenas modificações que resolveram o problema e mantiveram a qualidade acadêmica, mas já tinham saído esse grupo. A perda da PUC foi o ganho para a UF. Eu
visitando na UF, fiquei muito feliz de ver como a presença desses alunos da PUC ajudava com muitos outros bons professores para elevar o nível acadêmico, iniciar doutorado e criar o excelente instituto de pesquisa que tem hoje em dia. Eu ia para vários congressos, escolas brasileiras de topologia, para palestras, para o workshop de topologia dinâmica, TOPDIM, que Saponga criou e que liderou durante muitos anos, até poucos anos atrás. E fiquei muito feliz de ver esse desenvolvimento. Acredito que valia a pena muito de ter sido essa transfusão da PUC para UF. Os outros falaram um pouco da produção científica, somente vou observar que ele produziu 15 artigos de pesquisa de boa qualidade, que é atestada pelos periódicos de qualidade boa e excelente que foram publicados. Ele fez 3 artigos que ele foi autor único, a tese e outros. Outros 3 com Sueli e outros com 10 dos pesquisadores, muitos dos quais estão presentes nesta homenagem. Então, eu acho que todos que conheciam Saponga como estudante ou como colega, professor, gostavam dele e perceberam suas boas qualidades humanas e científicas. Era uma pessoa silenciosa, não se impunha, mas muito séria, muito trabalhador e produzia bons resultados, tanto no seu trabalho de pesquisa, como no ensino, na orientação e na contribuição para a qualidade do Instituto de Matemática da UF. Então, para terminar, eu queria dizer que devemos agradecer a Deus pelos anos bons de vida e de serviço que tivemos a felicidade de acompanhar com Saponga. E eu, como padre cristão, tenho confiança que o bom Deus já está recebendo o nosso amigo Saponga de tantas qualidades boas na plenitude de vida eterna. Então, obrigado pela sua atenção. Obrigado, Paul, pelas suas palavras. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer. A gente vai ter um espaço para falar daqui a pouco, né? Mas se alguém quer comentar com relação à apresentação do Paul, senão a gente Bom, queria... Sueli? Sim. Sueli está falando, o microfone está... Só teria um comentário a acrescentar, depois eu vou falar mais sobre o Saponga, que realmente os parâmetros de qualidade profissionais que nós adquirimos na PUC, que foram muito altos, principalmente o grupo eu, Saponga, Socorro e Plácido, foram parâmetros que nos guiaram muito quando nós fomos para a UF, onde havia uma situação muito dura para ser enfrentada na questão de qualidade acadêmica. Então, o Paul frisou isso, eu vou dizer que isso realmente nos norteou muito no trabalho que nós fizemos dentro da UF. Era só isso. Mais alguém? Sueli, você tinha um texto muito bom. Acho que devia ler, por favor. Está muda. Não, eu não sei como é que está organizado, mas eu acho que... Não, a gente vai ter um espaço, sim. Daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade disso. Vamos dar prosseguimento, então. Aí o Gabriel vai continuar. Ok, bom, então vamos começar o espaço aberto para homenagens. A gente abriu a possibilidade de mandar
vários meios, né? E teve a primeira pessoa que a gente gostaria de dar a palavra é a Mariana Latanzi, e preferiu mandar um vídeo falando sobre o Saponga. E aí vamos projetar primeiro o vídeo da Mariana. Não está projetando não, Mariana, a gente não está vendo. André, está conseguindo projetar, não? Bom dia, sou a Mariana, esposa do Sebastião Marcos Antunes Firmo, ou Saponga, como ele gostava de ser chamado. Resolvi enviar um vídeo, pois a emoção não me permitiria falar ao vivo. Agradeço imensamente a iniciativa do Gabriel, da Begonha e do Andrés em promover essa homenagem ao Saponga. Agradeço ao Patrícia e Javier, amigos queridos, que desenvolveram com Saponga sua última publicação. Agradeço também ao Christian, que foi um parceiro e amigo em uma publicação importante. Ao querido Padre Paul, toda a consideração. Foi o orientador do Saponga no doutorado, período importantíssimo na sua vida acadêmica, e sempre esteve presente e apoiando os projetos que promovíamos na UF. A todos os que torceram juntos pela recuperação do meu marido, meu muito obrigada. Mas a vida segue caminhos que não podemos entender. Conheci um Saponga sério e introspectivo, dedicado unicamente ao seu trabalho. Mas com o passar dos dias, consegui tirá-lo de dentro de seu mundo e trazê-lo ao mundo real. Não poderíamos acreditar no início que tínhamos tanto em comum. Nunca gostei de matemática, muito menos de física. Mas as nossas almas eram plenas de outras afinidades. Música, praia, livros, política, sol, plantas, vinho, muito vinho e samba. Aí sim tive ao meu lado um homem divertido, carinhoso, generoso e apaixonado. Nas nossas noites de samba, como alguns presentes vivenciaram, dançávamos e brincávamos até de manhã, junto a amigos e muitas vezes só nós dois. Depois de uma semana cheia, chegávamos em casa às sextas-feiras e íamos ao trapiche para nos divertir. Em 2007, fomos convidados pelo seu amigo Plácido a visitar Fortaleza. Este e sua esposa nos receberam com muito carinho. Vivemos dias maravilhosos de praia e divertidas histórias desses dois amigos que dividiram um apartamento na juventude. E a partir daí, todos os anos fazíamos uma viagem, sempre ao Nordeste, mais uma afinidade nossa. Em 2009, pela primeira vez, fui conhecer sua família no interior de São Paulo. Fui muito bem acolhida por todos. Parecia que nos conhecíamos desde sempre. Quanta emoção senti quando todos os seus sobrinhos me chamaram de tia. Minha cunhada Ângela e seu marido André sempre nos receberam com amor e carinho. Minha sogra era uma mulher forte e cheia de personalidade. Me ensinou muito sobre a vida e eu fiz todo o possível para que meu marido estivesse presente a ela o maior tempo possível, por telefone ou pessoalmente. Depois conheci outra parte da família, em Belo Horizonte, a amada tia Angelina, seus filhos e netos. Consegui levar meu marido pela primeira vez em 2013, pois ele não queria ir, ao encontro dos amigos de infância. Nossa, como ele ficou feliz. A partir daí, fomos a todos os encontros anuais que ocorriam em Belo Horizonte.
e aproveitávamos para curtir a tia e os primos. Nossa última viagem foi a Recife, Porto de Galinhas. Saímos do Rio em 4 de março de 2020. Resolvemos arriscar. Fizemos todos os passeios possíveis. Descemos de tirolesa, o que me assustou muito, mas fui na frente para dar coragem ao Saponga, pois era muito alta a descida. Foi uma viagem inesquecível, divertida e deliciosa. Retornamos em 14 de março, com o medo já instalado em toda a população. Prefiro não falar dos 42 dias terríveis que ele lutou no hospital. Dias de angústia, aflição e esperança. Dias que contei com o apoio incondicional da família Firmo e alguns amigos. Fiquei sem chão, sem entender por que ele foi embora assim, tão de repente, no dia 26 de novembro de 2020. Se não fosse o apoio da minha cunhada, da tia Angelina e das primas Sandra e Lucélia, acho que não estaria de pé. Deus as abençoe e recompense todo o carinho e cuidado que tiveram comigo, essa minha família amada. Bendito seja você, Sebastião Firmo, que entrou em minha vida em silêncio e com passos leves para não acordar minhas dores, meus fantasmas e meus medos. Bendito seja você, Sebastião Firmo, que chegou com leveza, gentileza e paz. Bendito seja você, Sebastião Firmo, que tocou meu coração com carinho, me olhou com respeito e me aceitou inteira, com meus erros e imperfeições. E podendo ser qualquer coisa em minha vida, escolhi ser doação. Um ser iluminado que chegou como um pássaro, deu asas aos meus sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolheu ficar e ser meu ninho. Bendito seja você, meu amor, para sempre. Adeus, jamais. Vamos nos ver um dia, tenho certeza disso. Eu queria agradecer a Mariana pelo vídeo emocionante. E vou passar a palavra para um aluno do Profimat, o último aluno do Saponga, que mandou um vídeo também, chama Francisco Albuquerque, e ele vai ser projetado pelo Andrés também. Olá, me chamo Francisco e sou mais um dos inúmeros amigos que o Saponga tinha. Eu fui o último aluno que o Saponga orientou. Saponga foi meu orientador, Saponga foi meu amigo, Saponga foi meu conselheiro. Como diz minha esposa, Saponga foi o anjinho que Papai do Céu colocou no meu caminho. Ele era tão bom comigo, mas tão bom comigo, que ele demonstrava preocupações. Saponga abriu as portas da sua casa para me orientar. E isso me fazia muito bem, sabe? Ver o quanto eu era querido por ele, sabe? Saponga, eu dizia para ele que ele era meu professor particular. Eu sempre demonstrei a minha gratidão por tudo isso que ele havia feito, né, por mim. Sempre fiz questão de demonstrar, até porque se eu não tivesse feito, eu estaria agora muito chateado, né? Mas demonstrei por várias vezes o quanto eu era grato por tudo aquilo. Mas eu queria narrar para vocês um episódio muito legal, que foi o único momento em que eu vi o Saponga assim chateado comigo, sabe? Aborrecido comigo. Por mais que ele tivesse carinho por mim, ele ficou muito aborrecido. Foi na semana em que eu iria apresentar a minha dissertação. Então nós marcamos o encontro, como era comum, na quarta-feira. E nesse dia em que nós marcamos o encontro, na quarta-feira, que eu comecei a passar para ele o que eu havia preparado no dia da dissertação,
o computador não funcionou. Daí ele entrou em pânico, ele ficou nervoso, ele mudou de cor. E eu disse, calma, professor, calma, a gente vai resolver isso aí. Eu volto aqui amanhã só está dando aula na universidade, eu volto aqui amanhã, trago um outro computador. Então hoje eu faço uma apresentação para o senhor teórica, tudo bem? Aí eu fiz a passagem da apresentação teórica. Aí quando foi na quinta-feira eu voltei com outro computador. Só que aí o computador funcionava e a internet não funcionava, não tinha onde até a gente ligar o computador para fazer a projeção. Aí nós fomos atrás da equipe de TI lá na UF para que eles pudessem resolver. Mas só que o responsável só iria resolver para o dia seguinte, deixou tudo certo. Aí eu percebi que ele ficou mais chateado ainda, sabe? E aí ele estava muito nervoso, ele foi embora muito chateado e eu estava tentando acalmá-lo. Eu falei, professor, pode deixar que vai dar tudo certo, pô, nós treinamos muito isso, eu levei muito tempo escrevendo isso aí, vai dar tudo certo. Daí ele questionou, poxa, mas a banca, ela vai te fazer várias perguntas. Eu falei, não, mas nós estamos preparados para qualquer tipo de pergunta que eles venham fazer. E aí ele foi embora muito chateado. Então chegou lá na sexta-feira, aí eu apresentei o trabalho, a banca gostou bastante, eles elogiaram bastante, percebi que o Saponga ficou super animado, super satisfeito, feliz com todo aquele resultado do nosso trabalho. As pessoas presentes também elogiaram bastante o nosso trabalho. Na segunda-feira pela manhã ele me envia esse e-mail que vocês estão lendo aí, está na íntegra, são as palavras do Saponga. E eu fiquei muito feliz por ver o quanto ele estava satisfeito com todo aquele resultado. E aí demonstra o carinho que ele tinha por mim, sabe, a preocupação. E aí vocês estão observando também que nossa amizade continuou, porque já tinha outro encontro já marcado para outros projetos. Então eu perdi sim um grande amigo, me faz muita falta mesmo. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês, que com tudo isso, né, eu ainda acabei herdando, né, alguma coisa do Saponga, né? Eu tive o prazer de herdar os seus livros. Talvez a maior riqueza do Saponga eram os seus livros, né? E eu herdei os livros do Saponga. Isso me deixou muito feliz quando eu recebi o contato da Mariana, né, me informando que com certeza ele gostaria muito que eu cuidasse dos livros dele. Então estou dizendo para vocês, né, que eu herdei o livro do Saponga. Veja o quanto eu sou um cara importante, né? Ter herdado o livro de um grande matemático, de uma pessoa extremamente respeitada no meio, né? Então é isso aí. Eu jamais poderia deixar de participar desse evento, de mostrar minha gratidão, como eu demonstrei para ele, né? Estou demonstrando para vocês minha gratidão. E que nós possamos estar sempre homenageando, sempre voltando, né? E mostrando o quanto o Saponga foi importante, né? O quanto ele desenvolveu de trabalhos, né? Para o ensino da matemática, para a pesquisa em matemática, né? E que eu tenho certeza que onde ele está observando o quanto nós estamos trabalhando para manter viva, né, para manter vivo todo o seu trabalho, para manter vivo tudo aquilo que ele produziu, né? Então, eu sou grato por tudo. Muito obrigado mais uma vez aos que proporcionaram esse momento, né, aos que tiveram a ideia de criar essa homenagem, né, os mentores dessa homenagem. Muito obrigado mesmo, tá? E tchau, tchau. Obrigado, Francisco, por essa apresentação. Vamos continuar com a última apresentação que foi enviada por vídeo, que, na verdade, é uma montagem das fotos que a gente recebeu de vários de vocês, que foi feita pela Begonha, e tem um grupo de professores que fizemos uma música, a gente gravou uma música para projetar as fotos. Tem a Isabel, a Luciana, o Paulinho, o Andrés, a Adriana, o Martin, o Vitor, o Léo e eu tocando, e a gravação foi mixada pelo André Rios, e vocês vão escutar a sequência e ver as fotos. Um, dois, três e...
E agora vamos partir para o segundo tempo, cara. Né? Dizem que o segundo tempo é um pouquinho mais difícil, porque ainda está meio cansado e tal. Mas, cara, quem tem sangue de guerreiro, encara qualquer parada. Olha só, tem um segundo tempo e cuidado, cara, porque nós vamos, de repente, a gente vai ter que encarar uma prorrogação e uma disputa em pênalti, cara. Tá bom? Ok, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo aí da tua turma e um grande abraço para o Ceará. Obrigado a Begonha pela montagem e a todos. E esse momento tão emotivo de Saponga falando. E, bom, se agora vamos abrir a palavra, talvez, não sei se Sueli gostaria de falar agora ou quer esperar. Pode ser? Tem que abrir o microfone. Você me avisa quando quiser que eu projete as fotos. Eu só diria umas palavras sobre a vida pessoal dele, já que a vida profissional dele vocês conhecem muito bem. O Saponga vem de uma origem muito pobre, ele estudou com muita dificuldade, os pais dele puseram ele e a irmã se formarem em universidade, mas o Saponga, quando menino, vendia suco na feira para ter algum dinheiro. Então, ele veio de uma origem muito pobre e ascendeu só por causa do estudo, né, da dedicação, da inteligência dele. E o Paul falou que ele foi um muito bom professor. Eu queria lembrar que a PUC fez uma enquete e ele foi o único professor da matemática que ganhou professor nota 10 dos alunos. Né? Ele tinha um lado muito comprometido. Ele vem do ensino público, feito eu venho, vários colegas da minha época, onde as escolas públicas eram muito boas. E ele tinha um grande compromisso com o ensino público. E ele trabalhou muito por isso, e muitas vezes ele me direcionou para isso. Né? Nós vivemos juntos 17 anos, depois continuamos só como amigos, e foi uma pessoa muito importante na minha vida, na vida dos meus filhos. Nós éramos um grupo muito junto, eu, Saponga, Socorro e o Plácido. Agora mesmo o Plácido me mandou mensagem. E queria dizer, eu escrevi um texto pequeno só para lembrar que tudo nele era diferente. Né? O apelido Saponga, ele ganhou esse apelido na época que ele estudava, ele fez física na UESP, a graduação. E apareceu na cidade, a polícia política espalhou retratos de um procura-se de um terrorista de alcunha Saponga. E o cara era idêntico ao Saponga, o Saponga era idêntico, todas as histórias dele são muito originais. Né? E ele acabou sendo chamado pela polícia e custou a ele muitas testemunhas de colegas, de professores, para provar que ele não era o tal do Saponga. Né? E ele se livrou da polícia, mas o apelido veio com ele para o Rio de Janeiro, para a PUC do Rio, e se eternizou. Né? E aí o meu filho procurou esse Saponga e depois morreu com 21 tiros, né? Que era o verdadeiro Saponga. Então, tudo nele era muito original. Né? A começar que o nome não tinha nada a ver com ele, né? O nome por qual vocês conhecem ele. E o esforço grande que ele fez, como nós fomos para a UF, né? Que encontramos uma situação ainda de muito atraso na questão da qualidade acadêmica, nós fomos juntos, eu, Saponga, o Plácido e ele, e mais alguns colegas, a Heloísa, a Lucinha, a Maria Hermínia já estava lá, e fizemos um trabalho muito duro, porque era muito difícil impor os parâmetros de qualidade que nós estávamos levando, né, da PUC, que aprendemos muito na PUC sobre isso. Né? Ele foi uma pessoa muito querida para mim, para os meus filhos, para a minha família, para os amigos todos dele. É só. Se você quiser passar as fotos, eu mostro as fotos. Um segundo. Eu trouxe fotos de fora do trabalho, né? Por causa do trabalho, vocês conhecem ele.
Tive um problema aqui, só um segundo. Se você quiser, mostra só aquelas de camisa amarela. Isso foi na época que nós moramos em Paris, 2 anos, quando fizemos nosso pós-doc, então viajamos um pouco. Essa daqui é ele em Londres, para você ver ele bem mais jovem, né? Essa é em Londres, quando nós estivemos lá, a passeio. Pode ir passando. Essa também em Londres, no Museu de Cera. Pode ir passando. Essa é na Turquia, era um sonho nosso, conhecer um pouco do Oriente. Então, antes de voltar ao Brasil, nós fomos à Turquia, ao Egito e a Israel. Então, essa é na Turquia. É em Istambul essa foto. Essa foto aqui é uma homenagem aos matemáticos franceses. E vocês vão ver que é uma grande homenagem, porque isso foi em 86, o Brasil ia enfrentar a França na Copa do Mundo e nós estávamos em Paris. Foi na época do nosso pós-doc. Né? E eu e Saponga apostamos com todos os amigos franceses, com o padeiro, o boucherie, o patissier, todo que o Brasil ia ganhar. Né? E no jogo, terminou empatado, e o Zico perdeu o pênalti. Né? Então, eu dedico essa foto assim, onde nós tivemos que, todo mundo sabe, a paixão dos brasileiros pelo futebol. Eu dedico essa foto a todos os amigos franceses que nós conhecemos, os matemáticos, com quem aprendemos muita matemática e que se tornaram muitos amigos. Então, essa é a foto do dia fatídico do futebol brasileiro. Nós estávamos exatamente em Paris, e depois passamos um mês escondidos, sem querer encontrar com os amigos franceses, com o nosso padeiro, com nossos vizinhos, que nós tínhamos garantido que nós íamos ganhar esse jogo. Então, é uma dedicação a vocês, os matemáticos franceses. A nossa tristeza aí é pelo pênalti. Eu acho que está bom. Essa é no deserto do Saara, né, com a esfinge, no Egito. Esse é ele bem mais novo. Essa também no Egito, quase roubaram ele com camelo. Eu tive que tirar ele do camelo, porque iam levar ele direto com esse camelo. Essa o Paul se enganou, Paul. Essa foto não é em print, essa foto é em Paris, e essa senhora que aparece, a Clélia, ela era muito famosa porque ela abrigou durante a ditadura, uma brasileira casada com um francês que mora lá. A casa dela era um verdadeiro acampamento de refugiados brasileiros da ditadura. Então, ela era uma pessoa muito conhecida em Paris por causa disso, e se tornou uma grande amiga nossa, e quando o Paul esteve lá, ela organizou um lanche para a gente, isso é no muro da casa dela. Essa é com o Michel Boalô, Genevieve, a esposa dele. O Michel esteve conosco várias vezes, foi meu parceiro de trabalho, mas um grande amigo do Saponga também. Nos visitamos várias vezes, eles aqui, nós lá em Toulouse com eles. Acho que acabou. Terminou. Eu gostaria de elogiar, muito emocionante, muito bonita a homenagem que vocês fizeram a ele. Obrigado, Sueli. Muito obrigado por todas essas homenagens que você preparou. E, bom, agora podemos abrir a palavra para quem quiser se expressar, falar alguma coisa. Gabriel, eu gostaria de falar algumas palavras, umas poucas palavras. Primeiro, dar os parabéns aos organizadores, né, por esta bela homenagem ao Saponga. E eu queria prestar minha homenagem ao Saponga, que foi nosso colega na UF, por cerca de 30 anos. O Saponga foi um profissional exemplar, um dos arquitetos na construção de um ambiente matemático destacado na UF. Saponga era agregador, comprometido com o desenvolvimento institucional, tinha excelente relação com colegas, alunos e funcionários. A sua perda prematura foi muito sentida por todos nós e certamente fará falta. É isso que eu queria dizer.
Obrigado, Abraão. Alguém mais quer fazer algum depoimento ou contar alguma anedota? O Jaime, eu acho que pediu vez, Gabriel. Poderia falar, Gabriel? Sou o Jaime. Claro, claro. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar aí aos organizadores pela excelente homenagem. Estou realmente bastante emocionado com tudo que foi dito aqui. Parabenizo também aos palestrantes que fizeram realmente jus ao legado de Saponga e falaram muito bem a respeito do legado dele. Bom, eu fui orientando de mestrado e de doutorado do Saponga, e muito do que eu sou hoje como um profissional eu devo a ele, né? Agradeço muito os puxões de orelha, né? Eu quase fiquei sem minhas duas orelhas, mas mesmo assim eu agradeço muito aos puxões de orelha. Muito do que eu sou como um professor eu devo a ele, porque realmente era um cara diferenciado, e eu acredito que eu falo em nome de muitos dos nossos colegas lá que fez doutorado, que fez mestrado lá na UF. Queria deixar também um forte abraço a todos que estão assistindo aqui. Obrigado por terem prestigiado aí esse momento, e um forte abraço também à Mariana. Que tudo fique bem aí para você, Mariana, que tudo dê certo aí daqui para frente. Desculpa, eu não consigo falar muito mais não. Obrigado. Eu poderia falar um pouquinho? Pode falar. Bom, eu gostaria, primeiro, né, parabenizar que realmente a comissão organizadora fez um belíssimo e emocionante evento. Deixar um grande abraço para a Mariana, com quem eu também tive o prazer de conviver durante muitos anos. E queria dizer que o Saponga era uma pessoa... Bom, já foi dito muita coisa sobre o Saponga, mas para os que não me conhecem, eu trabalhei muitos anos com ele, fui colega, trabalhei na UF, depois na UERJ, né? E o Saponga, ele sempre me atendia, quer dizer, todas as vezes que eu, já na UERJ, precisava de trocar alguma ideia de trabalho, uma banca, ele nunca deixou de me atender. E o Jaime, né, que acabou de falar, assim como o Lohan, que foram meus colegas, né, eu me aposentei da UERJ agora, mas eles foram meus colegas, tive a grata satisfação de encontrá-los lá na UERJ também. Então, o fruto do trabalho do Saponga está presente agora na UERJ, que também, esse trabalho contribuiu também muito para a melhoria acadêmica da UERJ. Então, quer dizer, esse fruto do trabalho dele está se prolongando, né? Está se fazendo sentir também fora da UF, né? Então, eu queria deixar também talvez vocês não soubessem isso, né? Porque mais quem está lá na UERJ, mas tem vários ex-alunos dele que hoje são professores lá da UERJ. Só isso. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra para Crist. Você tem microfone? Eu só tenho o nome do Zoom, está escrito Crist, e no chat tem uma mensagem de que gostaria de falar, mas não sei quem é. Bom, não tenho. Tem o Celso. O Gabriel, deixa falar então, já que posso Sim, falar. ok. Bem, sou Alberto Sarmiento, acho que sou o primeiro aluno de doutorado do Saponga. Estou trabalhando na UFMG e realmente fico muito grato com a comissão organizadora por esta homenagem bem merecida para Saponga. Ele irradiava transpirava assim aquela
emoção pela matemática, o gosto, e a gente aprendeu muito com isso, tá? Reconhecer o bom trabalho que ele realizava em todo o que ele conseguia, em toda actividade que ele se propunha, ele conseguia destacar e entrar com corpo e alma, como se diz. Eu fico muito feliz por ter sido aluno dele. A gente começou a trabalhar nos anos 90, ainda na PUC, e consegui continuar a orientação dele quando já estava na Fluminense. Tá? Fizemos muita amizade com Saponga. Ele gostava de conversar bastante sobre vários temas, e uma vez ele comentou sobre as cachaças de Minas. Aí eu apresentei para ele um licor da minha cidade, que é como se diz, é de erva doce, tá? Um licor de erva doce. E aí trouxe uma garrafa para ele e apresentei, não? Ele adorou, e regularmente eu consegui presentear com essas garrafas enquanto estive aqui em Belo Horizonte. E depois eu fiquei sabendo de que os alunos de pós-graduação que ele tinha eram peruanos, ele sempre encomendava a sua garrafa. Tá? É um licor que não é para se embebedar, é mais digamos, digestivo. Tá? É um bom digestivo e um sabor muito especial, anisado, é o nome. Eu vi ele como mudou, por exemplo, quando conheci ele fumava muito, tá? Era um fumante assim crônico. Mas uma das lições que aprendi é como que a força de vontade dele de deixar de fumar e começar a dedicar-se ao atletismo. De maneira que ele é increíble. Eu nunca consegui acreditar como que ele conseguia terminar as maratonas no Rio depois daquele passado que teve com o cigarro. Então, ele sempre demonstrava essa força de vontade para tudo, se entregava para isso. E realmente, quando chegou na Fluminense, eu vi, conversava comigo sobre o que faltava, o que tinha que fazer lá, e começou a desenvolver todo um projeto para a famosa Escola de Sistemas Dinâmicos, topologia, não? Sistemas dinâmicos aí. Começou aos poucos. Realmente vai deixar muitas saudades para todos, tanto na área de matemática como para todos os amigos que ele teve. Quero aproveitar a oportunidade para deixar meus mais sinceros pésames a todos os amigos e famílias que passaram por Saponga, e agradecer mais uma vez à comissão por esta homenagem justa. E certamente terá mais homenagens no futuro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Alberto. Obrigado pelas suas palavras. Vamos passar a palavra para o Sérgio Mendonça, que é o diretor do Instituto de Matemática e Estatística da UF. Sérgio, você está ouvindo? Gostaria também, primeiramente, de parabenizar a comissão organizadora por essa organização maravilhosa, para homenagear essa pessoa maravilhosa que é o Saponga, né? Gostaria de frisar que, quando eu estava entrando na UF, né, a gente foi muito bem acolhido por esse grupo todo que tinha vindo da PUC, né? E eu era um jovem professor, enfim, dar umas orientações, estimulavam a gente a fazer o doutorado, e, enfim, e crescer academicamente, né? E o Saponga, e uma coisa muito especial nele é que ele tinha um sonho de universidade, né? Ele não se limitava só a olhar o nosso instituto, mas ele queria uma universidade forte, de pesquisa, de projeção nacional, internacional, e isso sempre foi muito inspirador para todos nós.
Então, a gente... E sem falar que é uma pessoa maravilhosa, né? Ele tem uma sinceridade tremenda, né? Ele não tem medo de dizer o que pensa, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo gosta dele, porque ele é genuíno, né? Aquilo que ele fala é o que ele, de fato, pensa, o que ele sente, né? Então, um grande amigo que nós perdemos, né? E a gente só tem a agradecer a vida, né? Por termos conhecido uma pessoa tão maravilhosa. Isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à organização do evento. Muito obrigado, Sérgio. Então, vou passar a palavra para o Celso. Oi, todo mundo me ouvindo, né? Eu só queria deixar umas palavras aqui nessa homenagem que muito bonita e muito propícia ao Saponga, né? Eu fui colega dessa geração da PUC, mas eu sou bem mais novo e acho que deve ficar uma mensagem dessa homenagem, né, para a nossa comunidade, de não só da pessoa do Saponga, que merece todos os elogios que foram dados até aqui, mas também o profissional que ele foi, porque muitas vezes a nossa comunidade não valoriza esse tipo de profissional. E certamente é fundamental esse tipo de pessoa, o legado dele, a contribuição dele. Eu me lembro quando ele foi para a PUC, a Sueli, e a Maria do Socorro foi um pouco antes, né? Eu me lembro que eu acho que era coordenador da pós-graduação na mesma época que eu também era, aqui em Florianópolis. E às vezes conversava com ele, foi um período de muita dificuldade, muita falta de recurso. Às vezes eu tento conversar com colegas novos do departamento que viveram um período de abundância de bolsa, de fomento, de pós-doc, isso e aquilo, quando houve um período anterior muito difícil e que agora nós estamos mergulhando em total escuridão. Então, esse exemplo do Saponga é muito importante pelo idealismo, pela realização, pela luta, né, pela dedicação. E a gente vê que pelo carinho que todos demonstram, né? Então, eu queria deixar apenas essa homenagem para o Saponga. Queria só completar uma coisa. Essa dor que a gente está demonstrando aqui, e que é profunda, tem 400 mil famílias no Brasil sentindo. E isso não é um momento, assim, por acaso, não é um asteroide que caiu no planeta. Isso foi plantado pela sociedade brasileira. Eu espero que os exemplos do Saponga sirvam para reverter essa situação. Obrigado. Obrigado, Celso. Vou passar a palavra para Zezé. Oi. Eu quero lembrar um fato aí que, na verdade, eu conheci o Saponga muito antes que todos vocês. Por quê? Porque eu também estudei lá em Rio Claro, onde ele fez a universidade. Só que eu cheguei em 70, que eram simplesmente 2 anos após o 68, que foi aquela grande perseguição lá aos estudantes, etc. E, de fato, havia um ambiente naquela época, né, na universidade, que tinham terminado centros acadêmicos, era uma época de muito medo também em relação aos estudantes. O Saponga estava na minha frente, então eu não tive os mesmos cursos, mas eu conheci o Saponga, de fato, lá em Rio Claro, e que já mostrava esse viés de sambista, porque, como estudante, a gente tinha um pequeno lugar que era uma garagem, onde tinha um grupo que tocava e a gente, no final de semana, ia para esse lugar assim completamente escuro, era o que a gente chamava de boate, um negócio assim, bem ao estilo daqueles anos, né? E ficávamos ali dançando e tinha uma ou outra, não tinha um bar associado, entendeu? Era
realmente uma porta de garagem que a gente ia lá dançar nos finais de semana, foi onde eu conheci o Saponga. Bom, depois ele veio para o Rio antes que eu viesse, de fato, né? Terminou antes, e do ponto de vista assim, da academia, né? Conheci e convivi ao longo desses anos todos, nos congressos, idas e vindas na UF, ao PUC, mas eu também me encontrava frequentemente com ele Aí ele já tinha parado de fumar, que ele corria na lagoa. E eu moro aqui perto da lagoa, eu não corria, nunca corri, só andava, dava a volta na lagoa, e muitas vezes encontrava com o Saponga também se exercitando. E eu me lembro que a última vez que eu me encontrei com ele aqui na lagoa, ele falou: agora, se você quiser se encontrar comigo fazendo exercício, você vai lá para Icaraí, que eu agora vou correr na praia. Estava muito contente quando ele se mudou definitivamente para Niterói, né? Acho que na praia de Icaraí, eu não sei exatamente, mas pelo que ele disse, eu deduzi isso. E, bom, era só um dado a mais aí sobre o Saponga, e que essa homenagem foi muito bonita. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Vou passar a palavra para o Arbieto. Eu queria contar uma historinha, né? Que teve uma vez que eu fui convidado para fazer para uma banca para professor da UF, né? E tudo bem, né? Eu fui, e o Saponga era o presidente da banca, e fui bem acolhido. Eu conheci o Saponga de antes, mas era muito só de falar com ele de vez em quando, oi e tal. Eu não sabia muito como é que ele era. E aí eu lembro que foi uma banca meio complicada, que era muita gente, né? Muitos candidatos, e aí a gente ficou, acho que até sexta-feira, meia-noite quase, assim, para soltar o veredicto, né? E eu lembro que eu falei assim, caramba, né? Nossa, um táxi daqui para minha casa vai ser muito caro. E o Saponga fala assim, não, eu te levo, não sei o que, tá bom, né? Carona. E aí no carro, ele tava conversando e ele me fala, né? Porque legal, né, que você né, tá conversando com o Rômulo, né? Eu falei, caramba, como é que ele sabe disso? Sim, não sei o quê. Não, isso é bacana. Não, legal também, né? Tu tá com o teu seminário, tu tá com, né, tu tem uns alunos, não sei o quê. Eu falei, caramba. E eu fiquei meio, assim, espantado, né? Como ele sabia, né? E a mensagem, né, pelo que eu quero falar, é que o Saponga, eu acho, assim, depois disso eu tive uma ideia do Saponga de que, como vários falaram, né, que ele realmente era muito engajado na pesquisa matemática, né? Ele sabia muito o que estava acontecendo ao redor dele, né? Mesmo pequenas coisas, acho que ele tinha um radar, assim, né? E como alguém falou, assim, né, que ele realmente se tentava levar a matemática do Brasil, da UF, né, bem para frente, né? E, bom, era isso que eu queria contar. Obrigado. Obrigado, Alex. Vou passar a palavra para o Lourenço Dias. Lourenço, está aí? Oi, desculpe, estava... bom, primeiro, parabéns. Eu achei a homenagem muito bonita. Eu espero poder falar. Eu, de fato, a primeira vez que escutei falar de Saponga, eu acho que era o ano 85, estava estudando no IMPA, e um domingo à tarde esbarrei no ônibus com Cristian, que não está agora, ele saiu, não pode compartilhar a história. E eu perguntei, mas, pô, o que está você fazendo aqui? A gente ficou meio um pouco estranho, porque era muito tarde. Eu estava saindo do IMPA, ele estava vindo da PUC. Ele me falou, não, eu estou
trabalhando com Saponga, sabe? Para mim, e Saponga é Sueli, para mim o pessoal de foliações da UF é tão importante como o pessoal do IMPA. Agora o Cristiano acabou de chegar, ele perdeu a história. Bom, Desculpe. eu estou comentando que a primeira vez que escutei falar de Saponga foi ano 85. Eu esbarrei com você num ônibus, era tarde, os dois ficamos estranhos, era muito tarde, eu tinha do IMPA, você estava vindo da PUC, e você me disse, não, estou trabalhando com Saponga e Firmo. Eles são muito importantes, para mim a PUC é quase tão importante como o IMPA, alguma coisa desse tipo. Você me contou porque você tem um passado de foliador, né? Bom, eu somente acho que de Saponga, eu coincidi com ele numa banca, assim profissionalmente, ele foi super empolgado. Coincidi com ele na organização de um Top Team. E, bom, ele sempre foi uma pessoa super engajada. Eu acho que pessoas como Saponga deixam agora para todos nós, especialmente para o pessoal da UF, o trabalho de continuar o que ele iniciou. Então, acho que, enfim, não é um momento certamente muito triste, mas a melhor homenagem que a gente pode fazer é continuar o trabalho dele. E, bom, eu acho que você está fazendo muito bem. Bom, obrigado pela homenagem e sorte para todos. Tá? Muito obrigado, Lourenço. Tem mais alguém querendo fazer algum depoimento? Eu posso falar, Gabriel? Não sei também se eu vou conseguir, mas... Bom, como o Jaime falou, a gente fez parte da primeira turma, né, de doutorado na UF. Bom, desculpa, gente, não vou conseguir falar. Não tem problema, Jaqueline. Alguém... Eu não quero interromper a ordem, mas eu queria, então, completar o que eu acho que a Jaqueline poderia falar. Eu não sei se tem alguém na fila. Não, pode falar, Rômulo. É Rômulo, né? Isso. Eu e a Jaqueline, como prova, né, desse amor que o Saponga tinha pela pós-graduação, eu e a Jaqueline fizemos o exame de qualificação de primeira área no mesmo dia. E o curioso foi a reação do Saponga, que não era nosso orientador, não estava na banca, mas ele parecia tão feliz quanto nós dois com o acontecido, tão feliz que ele saiu dali com a gente, foi jantar conosco, com a Isabel, porque dava para ver no rosto dele que aquilo era a realização de uma etapa de algo que ele queria muito, que ele lutou muito tempo para acontecer. E é isso. As pessoas falaram muito bem, né, do quão genuíno ele era, o Sérgio falou, e tem muito mais que acrescentar, não. Vai deixar muita saudade, e só completei porque eu acho que a Jaqueline queria falar algo a esse respeito, né? Esse dia foi muito especial. Esse dia do exame de qualificação foi assim... Era como ver uma criança ganhando brinquedo. O Saponga estava tão ou mais feliz que nós dois. Muito obrigado aí, gente. Lindíssima homenagem. Aliás, a música ficou excelente, excelente. Obrigado, Rômulo. Mais alguém quer fazer alguma fala, depoimento? Olá. Isabel está levantando a mão, pode falar. Eu levantei a mão do jeito antigo, que a gente levanta a mão de verdade, em vez de botar a mãozinha aqui do computador. Eu não sei também se vou conseguir falar não, Jaqueline, mas a Jaqueline conseguiu o recorde de conseguir falar apenas que ela não ia conseguir falar. Então, eu estava com Saponga no grupo liderado pelo Dinamérico, que fez a criação fez o projeto, né, do doutorado. E a gente ia abrir poucas linhas, era a linha de geometria algébrica, geometria diferencial e sistemas dinâmicos. Sendo que sistemas dinâmicos só tinha o Saponga e eu nesse grupo, mas o Saponga tinha plena confiança de que ia ter doutorado em sistemas dinâmicos na UF e convenceu todos nós de que ia ter doutorado em sistemas dinâmicos na UF. Então eu falei, vamos embora, vamos nessa. E os dois primeiros cursos da linha de sistemas dinâmicos, que era dinâmica hiperbólica e teoria ergódica, foi eu que dei.
porque, assim, só tinha eu que estaria disponível para dar naquele momento, né? E dessas turmas participaram a Jaqueline, o Rômulo, né? O Jaime, eu acho que entrou no ano seguinte, ou foi no primeiro, ou foi no segundo semestre. Eu não sei que eu dei aula para o Jaime também. Todos esses alunos do início tiveram digamos assim, esse percalço inicial de ter sido os meus alunos, né? E coube a mim orientar a Jaqueline e o Rômulo, que foram os primeiros alunos a ingressar nessa linha lá. Então, assim, é o tipo da coisa que a gente só tem coragem de fazer quando as pessoas falam assim, vai lá, vai lá, vai lá. Porque se tivesse pensado um pouco mais, eu ia dizer, não, não dá. Porque os outros professores da linha de sistemas dinâmicos foram chegando depois para fortalecer, o Andrés, o Alejandro, né? E agora a gente tem um grupo enorme de sistemas dinâmicos na UF, mas no comecinho éramos muito poucos. Basicamente tinha o Jorge, que não fazia parte do programa de pós-graduação, que foi aluno do Manhê, o Saponga, que era de sistemas dinâmicos, mas era de uma outra vertente diferente daquela do projeto que a gente tinha. Então, as disciplinas iniciais do doutorado de sistemas dinâmicos não eram da especialidade da Saponga, né? Então, esse começo, esse pontapé inicial, teve a força do pé do Saponga mais do que a força do meu pé, digamos assim, que eu só aceitei fazer parte desse projeto, né? Porque ele e o Dinamérico realmente acreditavam que a gente podia crescer esse grupo e podia assumir esse doutorado nessa área. Então, no começo eram 3 áreas, sendo que as 2 ou 3 áreas já tinham uma massa crítica mais relevante, né? A parte de geometria diferencial e a parte de geometria algébrica. Então, por conta desse início, de todos esses percalços, de todos que a gente passou logo no começo, eu me lembro que a gente fazia o Idaí, eu botava os alunos todos dentro do carro e levava para o Idaí. Os alunos todos cabiam no meu carro e a gente ia para o Idaí aonde fosse, né? Então, eu tenho muito boas memórias daquela época e do tempo que eu fui vice-coordenadora do Saponga também, eu botei aqui no chat. A gente tinha discussões a respeito do formato do nosso curso e depois, quando eu fui coordenadora, a gente acabou votando em coisas que ele também não concordava muito e eu sinto que ele se afastou um pouco naquela época por causa de vários outros problemas, não foi só isso, né? Mas toda vez que eu ia falar com ele a respeito de alguma coisa, após ele ouvia, ele comentava, ele conversava e trazia a experiência dele, que tinha sido tão boa. Como ele se dedicou àquele curso? Como ele se dedicou? Consegui. Muito bem, Isabel. Obrigado. Mais algum depoimento? Eu gostaria de falar. Aqui é a professora Dirce. Pode falar disso. Então, só falar um pouco também, né, do Saponga, porque acho que pelo esse lado inovador dele, né, ele foi a primeira pessoa, né, bom, eu também acho que eu não vou conseguir, bom, vamos lá. Ele foi a primeira pessoa, né, que implementou o Profmat na UF. Então, acho que todo esse, né, todos esses depoimentos, né, mostram, né, esse lado dele inovador, né, de trazer o que ele achava importante, né, para a universidade. E assim, da mesma forma como todos falaram, eu lembro que eu fazia parte do colegiado, né, e estava na primeira turma lá dos alunos. Nós tivemos 24 alunos, né, no começo. E assim, a satisfação dele, né, de promover encontros, diálogos entre orientador, professor e aluno, né? E assim, a felicidade, né, que ele ficou quando todos os 24 alunos da primeira turma terminaram a dissertação, foi muito legal, né? Eu acho que é só esse depoimento mesmo de mostrar esse lado inovador dele, né, de levar para frente a matemática como um todo. Parabéns aí e um abraço muito querido aí para a Mariana. Muito obrigado. Eu só queria esclarecer, talvez, pessoas que não saibam o que é o Profimat. O Profimat foi um programa de pós-graduação lato sensu que foi criado para formar professores do ensino médio. E o Saponga
participou muito ativamente no início desse programa na UF. Mais alguém quer fazer algum depoimento? Tem o Max. Max, pode falar. Obrigado, Gabriel. Bom, gente, primeiro que acho que, sei lá, essa homenagem foi super bonita, super emocionante. Eu conheci o Saponga quando aluno da PUC, né? Assim, enfim, várias das pessoas que estão aqui foram meus professores lá, o Mário, a Sueli. Acabei não tive aula com o Saponga, mas como Saponga realmente era uma pessoa bastante característica e era quase impossível você não conhecê-lo, mesmo que você não tivesse aula com ele. Né? Tempos depois, já profissionalmente vim parar na UF, e eu acho que uma das coisas que a gente ouviu de todos nós, assim, de todos que conhecem, assim, conheceram com ele, é o quanto o Saponga se dedicou a matemática, pesquisa e a UF em particular. Né? E a gente sabe que educação e pesquisa é feito de uma forma colaborativa, né? Nós somos mesmo assim fruto de colaboração de muitas pessoas que acreditaram na gente, no nosso trabalho, nossos colaboradores, orientadores. E acho que o Saponga fez uma diferença na vida de muitas pessoas e uma diferença muito grande na UF em particular. E acho que um pouco roubando as palavras do Lourenço, né? Acho que o Saponga deixou um grande legado. E o segundo tempo é nosso. Então, cabe a nós levar essa maneira adiante. Obrigado, gente. Valeu, Max. Muito obrigado. Vamos sim. Tem mais alguém que quer fazer um depoimento? Não? Bom, então, talvez a gente pode finalizar aqui essa homenagem. Acho que foi muito, muito linda. Para o comitê organizador foi uma honra organizar isso tudo. Teríamos gostado mais ainda de organizar um evento presencial. Teve uma iniciativa de fazer o pedido, porque o Saponga foi o iniciador do Top Gym, né? Teve algumas mensagens no chat sobre como ele potenciava assim que no Top Gym participassem novos doutores e pessoas que estavam ainda fazendo doutorado. E bom, mas nesse contexto de pandemia a gente achou que não dava para fazer uma coisa presencial, um Top Gym no espírito que ele criou, e vamos esperar para poder voltar ao presencial para dedicar um verdadeiro Top Gym para ele. Mas fica por enquanto essa homenagem para o Saponga online. Muito obrigado. E, bom, a sugestão da Isabel de finalizar com o vídeo, acho que vale a pena. Né? Podemos projetar de novo o vídeo, Andrés? Andrés, está aí? Acho que... 1, 2, 3 e... O teu
se esgota e o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasar no Olimpia. O show tem que continuar. Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar. O show tem que continuar. Todo mundo que hoje diz acabou vai se admirar. Nosso amor vai continuar. Lalaia, 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 lalaia. Nosso amor vai continuar. Lalaia, 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 lalaia. Nosso amor vai continuar. É isso aí, para mim foi um grande prazer ter você como parceiro, como amigo. E agora vamos partir para o segundo tempo, cara. Né? Dizem que o segundo tempo é um pouquinho mais difícil porque ainda está meio cansado e tal, mas, cara, quem tem sangue de guerreiro encara qualquer parada. Olha só, tem um segundo tempo e cuidado, cara, porque nós vamos, de repente, a gente vai ter que encarar uma prorrogação e uma disputa em pênalti, cara. Tá bom? Ok, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo aí, da tua turma, e um grande abraço para o Ceará. Muito obrigado a todos. Bom, eu sugeri para terminar a gravação por aqui. E vamos deixar a sala aberta por se, caso as pessoas queiram conversar entre si sem quer dizer, fosse a saída do evento, né? Podem abrir os microfones e podemos parar a projeção na live, por favor.